um grande obeso que infarta, liga um sinal de alerta na vida dele e ele fala, cara, eu preciso mudar. E aí ele muda, emagrece, ganha músculo, ganha qualidade de vida e começa a viver melhor depois disso. Então, às vezes, mesmo com uma sequela cardíaca, tem paciente que às vezes tem 30%, 40% de lesão no coração fixa e que depois disso tudo ele ainda vira e fala assim, mas eu tô melhor do que antes. O fato de você trabalhar a tua musculatura para ganhar massa muscular, substituindo a gordura pelo músculo, você começa a produzir substâncias anti-inflamatórias e diminuir a produção de substâncias inflamatórias. E utilizar essa espiritualidade a favor da tua saúde faz muito sentido, principalmente através da saúde mental. Então, é uma arma muito poderosa. E existe, dentro da diretriz brasileira de prevenção de aterosclerose, de novo, um capítulo, espiritualidade e doenças do coração, mostrando exatamente a importância de você cuidar bem desse pilar para evitar um infarto ou um AVC, alguma coisa nesse sentido. O nosso convidado de hoje é cardiologista, é mineiro e chama-se Dr. Túlio Sperbi. E nós gostaríamos que você desse like, compartilhasse. Essa série de entrevistas aqui, o Snagler Encontro de Gerações, fala muito de continuidade, como uma geração pode complementar a outra, pode cuidar da outra. E saúde é uma coisa sempre muito interessante, assim, para as famílias, né? A gente sempre quer que as pessoas que a gente ama vivam mais e vivam melhor. E para isso a gente traz convidados à altura aqui para passar esse conhecimento para a gente e para a nossa audiência da melhor forma possível. E o Dr. Túlio é muito bom nisso. É um cara que, além de saber muito, ele passa o conhecimento de uma forma muito didática e muito descontraída, muito agradável. Ele sabe compartilhar. Sim. E gosta disso. Você gosta de passar o conhecimento? Gosto demais. Assim, o meu sonho, na verdade, no início da minha carreira era ser professor. Então, assim, eu queria ser professor. Comecei um doutorado para ser professor aqui na USP e tudo, que acabou sendo interrompido por causa de um assalto aqui em São Paulo, arma na cabeça e tudo. Mas aí quando eu voltei para Juiz de Fora, eu comecei a dar aula, cara, em faculdades particulares que me contratavam, viajavam para dar muita aula. Então é uma coisa que eu gosto, eu sempre gostei de dar aula. Só que com a facilidade da rede social a gente conseguiu expandir isso, o conhecimento até para leigo, né? Então agora a gente consegue ensinar as pessoas sobre saúde e foi muito bacana você falar sobre viver mais, porque tá diretamente relacionado com aquilo que eu acredito dentro da cardiologia, porque não sei se vocês sabem, a doença que mais mata no Brasil e no mundo é a doença cardiovascular, mata 1/3 da população, então uma a cada 3 pessoas morrem de infarto ou de AVC. E a gente poder compartilhar conhecimento é a gente fazer exatamente isso, né? Fazer as pessoas viverem mais. Então, isso é bem importante, bem importante. E o infarto está ligado ao AVC? A base da doença, ela pode ser a mesma, tá? Então, assim, a maioria dos infartos, ele acontece por conta de uma ruptura da placa de gordura, que a gente chama de placa de ateroma, né? Então, quando tem essa placa de gordura, ela se rompe e aí essa ruptura faz com que venha um agregado de plaqueta, forme um trombo, e esse trombo não deixa mais passar sangue e a pessoa tem um infarto por conta disso. O mecanismo do AVC ele pode ser um mecanismo semelhante a esse, que a gente chama de um AVC aterotrombótico, que vem de uma placa que rompe, forma um trombo e não passa mais sangue. Mas o AVC ele pode ser um AVC hemorrágico, que aí seria uma ruptura de um vaso que não tem nada a ver com a placa. Pode ser um AVC cardioembólico, que aí é um trombo que se forma no coração por conta de uma arritmia que se solta e vai lá para o cérebro. Então tem vários mecanismos por trás. Mas a base é a mesma, é uma doença cardiovascular, seria a aterosclerose a principal doença. Como o próprio nome já diz, cardiovascular, né? E o sistema vascular está no corpo inteiro e a parte mais crítica é no cérebro, né? No caso Perfeito. De doença, de morte, de uma coisa mais forte assim, né? Eu sigo você no Instagram e gosto muito do que vejo. E gostei muito de um post que você fez sobre mente e coração, que não existe separação. Perfeito. Isso é muito legal, Leda, de falar, porque assim, uma das coisas que eu acredito dentro da cardiologia, que eu tento fazer um pouquinho diferente da cardiologia tradicional, é trazer o que tem de melhor da cardiologia tradicional, né, usando todo o aparato que a gente tem da medicina alopática, da medicina tradicional, mas expandindo esse horizonte para uma outra área, né, uma área que a gente consiga enxergar o corpo como um todo. E isso é legal porque dentro das diretrizes de aterosclerose da sociedade brasileira, da sociedade europeia, da sociedade americana, já está descrito que as doenças de saúde mental são fatores de risco independente para doenças cardiovasculares. Então a gente sabe hoje em dia que uma pessoa depressiva ela tem uma maior tendência a ter um infarto ou um AVC. Uma pessoa muito ansiosa ou com crise de ansiedade tende a ter maior risco cardiovascular.
Tem uma pesquisa muito legal que eles fizeram mostrando que pacientes que às vezes têm estresse transitório, assim, explode, fica nervoso de uma hora para outra, isso ao longo da vida, agregando isso múltiplas vezes, isso também aumenta o risco cardiovascular. Então, o link hoje de saúde mental com doença cardiovascular é muito claro dentro da literatura científica. E aí, o que a gente tenta trazer para as pessoas é exatamente a importância disso, né? De raciocinar sobre isso, de entender que é importante cuidar da saúde mental para que isso não se transforme numa doença tão séria quanto a doença cardiovascular. E não é à toa que o coração virou o símbolo universal das emoções, né? O emoji do coraçãozinho, esse símbolo, né, que depois ganhou essa parte de o que os olhos não veem, o coração não sente. Essa coisa do coração tá muito ligado, porque ele é meio que o maestro ali, né? Quem dita o tom ali dessa parte das emoções. E eu me lembro de um grande amigo meu, que a mãe dele teve uma doença cardíaca e depois, por conta disso, ele falou, cara, a chance da minha mãe desenvolver depressão é de 80%, 90%, e depois até desenvolveu por conta dessa doença. Eu esqueci qual era a doença, mas tem tudo a ver com... Você falou isso, eu lembrei dessa história na hora, assim, e tem isso também, se você... alguma... Isso que você está falando é total razão, cara. Assim, do mesmo jeito que a doença mental pode trazer uma doença cardiovascular, a doença cardiovascular também já está comprovada que aumenta o risco de um transtorno de saúde mental. Então, os pacientes que infartam ou os pacientes que têm uma insuficiência cardíaca, eles têm uma maior tendência a ter transtornos depressivos. Isso aí que você falou está bem demonstrado. Por quê? Porque tem medo da morte? Eu acho que entra essa questão do medo. Essa questão da finitude é uma questão que preocupa muito quando você te sinalizam que você tem um problema no coração, né? Sem dúvida nenhuma. É engraçado que se você tiver um problema no estômago, você não pensa tanto na finitude. Né? Daí essa correlação do coração como um maestro da vida. O coração né? que bombeia a vida, né? O que bota a vida para circular ali, né? Eu falo coração para o pessoal entender assim, o que é o coração, né? O coração é a bomba hidráulica da tua casa. Então, assim, ele vai pegar e vai jogar esse sangue para todas as áreas do seu corpo, como se fosse uma bomba hidráulica. Essa é a função do coração, distribuir o sangue. E essa distribuição é o que leva os nutrientes, o oxigênio para todas as células do seu corpo. Então, se o coração sofre alguma coisa ou está ruim de alguma maneira, isso vai implicar em todo o teu corpo. Isso é bem importante, bem importante. E há uma maneira de cuidar do coração depois que ele já está doente? Com certeza absoluta. Assim, aí entra no que a gente chama de prevenção, né? Existe a prevenção primordial, que é uma prevenção que é feita com a pessoa assim que ela nasce, no início da vida dela, onde ela não tem nem exposição a fatores de risco que vão trazer a doença lá na frente. É ensinar teu filho, desde pequeno, por exemplo, a comer direito, a fazer um exercício físico, colocar para fazer um esporte, sempre buscando algo saudável para ele. Existe o segundo conceito, que seria a prevenção primária, que já seria aquela pessoa que já está exposta a algum grau de fator de risco, por exemplo, um hipertenso, ou um paciente tabagista, ou um paciente que tem uma alteração no colesterol, enfim. Você mostrar para ele que se ele se cuidar, o desfecho final não vai acontecer. O que é esse desfecho final? Um infarto, um AVC, ou uma morte súbita, ou colocar um stent, fazer uma cirurgia no coração. Então a gente consegue agir dentro dessa prevenção primária. E essa é a última camada, que seria a prevenção secundária. Então, é o paciente que já teve algum problema cardíaco, algum problema cardiovascular, sobreviveu a esse problema e a gente quer evitar que ele tenha novamente. Então, só para você ter uma ideia, Leda, quando o paciente tem um infarto, ele pode ficar com algum grau de sequela no coração. Tá? Pode por quê? Porque se for muito rápido e você agir muito rápido, a sequela pode nem existir. Então, um conceito que a gente tem dentro da cardiologia, a gente fala que tempo é músculo, né? Tempo é músculo por quê? O coração é um músculo, né? E quanto mais tempo aquela artéria ficar com um coágulo fechando aquele vaso e o sangue não chegar onde ele tem que chegar dentro do coração, aquela parte do coração ela vai sofrendo um processo de isquemia que depois vira uma necrose e posteriormente essa necrose vira uma fibrose, que seria uma cicatriz. Então, um paciente quando ele infarta, se ele sobrevive ao infarto e ele demorou muito para agir, ele pode ter esse grau de cicatrização no coração, essa fibrose, e o coração diminuir a força de contração dele. Então, ele vira um coração que não consegue mais bombear o sangue como ele conseguia quando ele era um coração totalmente íntegro e saudável. E aí vem um problema, porque, por exemplo, se o paciente perdeu, vamos botar um exemplo, 20% do coração dele no infarto, né? Ele tem 80% para cuidar. E esses 80% ele pode dar conta perfeitamente e manter uma vida normal para essa pessoa.
Só que se ele tem um segundo infarto e perde mais 20, ele já fica com 60% do coração. Então, a gente tem sempre que cuidar muito dentro desse aspecto da prevenção secundária, porque o segundo infarto sempre pode ser pior do que o primeiro E o que, infarto. que é cuidar muito? Aí é um conceito amplo, né? E Que eu também não dá pra mais gosto de ele se ensinar. regenerar, por exemplo? Não, como- o coração... Ele não recupera. O coração ele não recupera. Algum órgão recupera? O fígado, parece? O fígado recupera. Pulmão. Mas o conceito do coração, Duda, na verdade é você fazer com que as outras regiões que sobreviveram, ela consiga trazer, fazer com que... Dá conta. Dá conta, Compense, exatamente né? isso. Compense A palavra é essa, Dá perfeito. conta. Tem Que as dar outras conta áreas do coração de tudo. compense aquela ali que falhou e que tá, E tem que tá como? necrosado. Tem, com certeza. Aí tem as medicações para isso. A gente tem uma série de medicações que auxiliam nessa melhora. A gente tem conceitos dentro do estilo de vida para poder melhorar. E uma coisa super importante, exercício físico. Então, Pois é, existe... o exercício físico, há alguns anos atrás, quando uma pessoa infartava, se dizia, não faz nada. A pessoa ficava quietinha. Esse é um grande erro. Hoje em dia, a pessoa faz exercício no dia seguinte, ou caminha no quarto do hospital. Perfeito. Isso mudou radicalmente. Radicalmente. Ah, faz muito tempo que mudou? Deveria fazer mais tempo. É porque já está há bastante tempo nas diretrizes isso, sabe? A gente chama isso de reabilitação cardiopulmonar. Tá? A reabilitação cardiopulmonar é quando um especialista na área, um fisioterapeuta ou um educador físico, ele pega esse paciente pós-infarto e coloca ele para fazer o exercício físico da forma mais precoce possível. Esse início, por exemplo, intra-hospitalar, tem todos os cuidados para ser feito. Depois ele passa para uma segunda fase, que já seria uma segunda fase dentro de um estúdio, onde ele fica monitorado, ele fica com os eletrodos, ele fica olhando a pressão para fazer um exercício supervisionado. E uma terceira fase, que seria um exercício orientado fora desse estúdio. Então, você vai orientando e vai progredindo o paciente dentro dessa reabilitação cardiopulmonar. E isso está demonstrado na ciência que é o que mais impacta em melhora de sobrevida e melhora de qualidade de vida desse paciente pós um evento cardiovascular. Mais do que qualquer remédio. Ele melhora a qualidade de vida dele, ele melhora a condição física dele. A pessoa teve um infarto. Aí, porque não se cuidava muito, digamos assim, ou porque tinha o colesterol alto, não sei. Depois eu quero aprofundar essa história colesterol, porque há várias vertentes, né? Há várias Perfeito. correntes. A pessoa pode melhorar, ter uma vida mais saudável do que tinha antes do primeiro infarto? Isso é o que eu mais escuto no meu consultório, Leandro. Impressionante. Eu tenho paciente que fala para mim assim, se eu soubesse, eu tinha infartado antes. É uma frase forte, mas é uma frase que eu escuto. Se eu soubesse, eu tinha infartado antes. Mas É soubesse que a pessoa precisa tomar um tranco da vida para entender realmente isso. Exatamente isso. A pessoa ela sofre aquele impacto e às vezes, por exemplo, ela era uma tabagista consumaz, que tinha um pulmão já muito ruim, debilitado. E ao infartar, ela para de fumar, melhora a qualidade respiratória dela e consegue ter uma vida um pouco melhor depois daquilo. Ou, por exemplo, um grande obeso que infarta, liga um sinal de alerta na vida dele e ele fala, cara, eu preciso mudar. E aí ele muda, emagrece, ganha músculo, ganha qualidade de vida e começa a viver melhor depois disso. Então, às vezes, mesmo com uma sequela cardíaca, tem paciente que às vezes tem 30%, 40% de lesão no coração fixa, e que depois disso tudo ele ainda vira e fala assim, mas eu tô melhor do que antes. Isso acontece. Tem aquele livro, A Arte da Guerra, que foi o primeiro livro de organização de estratagemas de guerra e tal, o Sun Tzu, o autor, colocou uma frase que me marcou muito, que é o medo da morte transforma qualquer um em guerreiro. Que é bem isso, né? Na iminência ali da morte, você realmente aciona o turbo ali e vai... Você sabe qual que é o problema? O ser humano tem tendência a esquecer o medo da morte, cara. É aí que é o problema. Então, vai acostumando, né? Eu falo com o paciente, falo assim, mas você saiu tão bem do infarto, você parecia um Buda depois, fazia tudo que eu pedia, pô, todo zen, tudo bonitinho. 1 ano depois o cara já começa a errar um pouco mais, 2 anos ele já não lembra tanto daquilo. E eu tenho paciente que depois volta a fumar, tem paciente que volta a engordar, tem paciente que volta e absolutamente esquece aquilo. E esses são os que acabam evoluindo mal. E aí vem o conceito, né, que você me perguntou da prevenção secundária. Medicamento é super importante dentro da prevenção secundária. Super importante. Eu não abro mão do remédio numa prevenção secundária. Só que só o remédio não vai salvar aquela pessoa. E aí é que é o grande problema. Porque a pessoa, ela deposita toda a esperança dela na medicação que ela está tomando.
acha que aquele remédio é o suficiente para ela poder viver mais e melhor e tá tudo bem com aquele remédio, e depois acaba se esquecendo do restante todo, que é até mais importante do que o remédio que ela tá tomando. E o que você recomenda para uma pessoa que acabou de infartar? Se salvou do primeiro infarto, tá bem, aí você manda fazer exercício, comer sem gordura, o quê? Não, o mito da gordura é outra coisa que a gente pode conversar, né? Ó, eu falo com todo mundo o seguinte, Leda, com relação a isso. Não existe um estilo de vida para pessoa que infartou, não existe um estilo de vida para pessoa que não quer infartar, não existe um estilo de vida para pessoa que não quer ter um câncer. É um estilo de vida que deveria ser único para todo mundo, assim, porque tudo que a gente fizer vai melhorar a saúde daquela pessoa. E melhorando a saúde daquela pessoa, você vai melhorar qualquer risco de qualquer doença que você puder imaginar. Então, um bom estilo de vida previne contra câncer, previne contra AVC, previne contra infarto, previne contra doenças autoimunes. Talvez só não previna, talvez até previna também, contra infecções, assim, né? De forma geral, você vai melhorar o teu sistema autoimune, tudo, o imunológico, mas eu digo de infecções, às vezes, que você pega e tal. Talvez de saneamento básico, que eu quis dizer. Mas a base desse estilo de vida, ele é pautado em 5 pontos, tá? O primeiro ponto é a alimentação. Alimentação é um tema bem controverso, assim, porque o que acontece? As pessoas não entendem que nós somos seres humanos, mas existe uma diferença muito grande entre as pessoas. E todo mundo acha que é tudo a mesma coisa para todo mundo. Por isso que vem, por exemplo, a polêmica do ovo. Ah, mas ovo faz bem, ovo faz mal. Ovo pode comer, ovo não pode comer. Ontem falaram que podia comer ovo, hoje eu não posso mais comer ovo. O pessoal não entende que, na verdade, o que acontece? Isso tudo vem de estudos científicos, né? A maioria desses estudos científicos são estudos populacionais, observacionais. Você não vai pegar e vai dividir assim, põe 10 mil pessoas para lá para comer ovo, 10 mil pessoas para cá para não comer ovo, vamos ver o que acontece daqui a 10 anos. Ninguém nunca fez esse estudo, ninguém nunca vai fazer esse estudo. Então, pegam populações que consomem muito ovo, fazem recordatório alimentar de pessoas que consomem muito ovo e tendem a ver qual que é a evolução deles ao longo do tempo. E aí tem estudos mostrando que o ovo numa determinada população faz mal, que o ovo numa outra determinada população foi nulo, numa outra determinada população não fez mal, e fica todo mundo falando assim, mas pode ou não pode comer ovo? Depende da pessoa. Então, o depende da pessoa, você fez uma cara de espanto, né? Porque o ovo eu achei que estava liberado. Quer dizer, não hoje 200 ovos. É quase ovos, um consenso, né? mas eu pensei que 2 ovos dia... Perfeito. De manhã tava tudo certo. Não, mas aí tá tudo certo. Tá? 2 ovos dia tá tudo certo. O problema são os radicalismos que a gente vive hoje em dia, né? Então, assim, tem gente que fala assim, não, o ovo tá liberado. Aí quer comer 1 dúzia todo dia. Então eu vou comer 12 ovos. As rainhas de bateria. Pois é. Assim, Já entrevistei rainha de bateria que comia, sei lá, mas comia muitas claras, né? Mas essa galera da maromba, 30 claras galera fitness... E eu perguntei pra ela o que ela fazia com as gemas. Ela falou, dou pra minha empregada. Eu falei, você quer matar a sua empregada, deve ser um objetivo. Porque a pessoa come 20, 30 claras e dá 20, 30 gemas pra uma pessoa, não é? Não, e aí outro dia... A gema é a parte mais saudável do ovo. Aí depois veio o doutor Laí Ribeiro, veio no seu programa ano passado verdade, e falou, eu só como a gema, clara não faz bem. Eu falei, inverteu tudo agora. Então, é isso, é o que depende, Mas você na lembra verdade, que estava na moda outro dia mesmo, omelete de claras? Então, mas tinha teve essa em qualquer época, academia de ginástica tinha a galera omelete de comia clara. Salão de cabeleireiro tem omelete omelete até hoje. clara, peito de Omelete peru e de queijo claras. branco. Era o queijo, pão integral. Não, e tem muito médico que recomenda não comer queijo branco hoje em dia. Quer dizer, o comer hoje em dia, doutor Túlio... Tá chato, né? Tá chato, é uma encrenca. É que nem humor, né? Eu já fiz pode até... isso no humor, não pode aquilo no humor. A alimentação tá nesse patamar. Você não sabe mais o que faz na vida. Tem quase preencheu... Até jejum faz mal, né? Você fala assim, então não vou comer nada, então eu vou ficar em jejum. Aí o pessoal fala assim, não, o jejum faz mal, hein? Peraí, pelo amor de Deus. É uma loucura isso. Você nunca sabe, você fica perdido, né? Então você acha o quê? Não, eu tenho certeza, né? Nem achar. achar. Eu acho que tá chato, eu acho que tá muito radical, eu acho que as pessoas estão extremistas, eu acho que se a gente conseguir conviver num equilíbrio, tudo vai dar certo. Então, assim, igual você falou, 2 ovos. 2 ovos não vai fazer mal pra ninguém, Leda. Pra ninguém. O problema é que a pessoa quer comer 6, 12, 8... E aí vai depender muito da genética da pessoa. Porque, sabe, eu tenho paciente no meu consultório que faz uma dieta carnívora, estrita. Então, sabe, acorda de manhã, come um bife de picanha, na hora do almoço ele come uma leitoa assada, de noite ele come torresmo. E você vai olhar o perfil inflamatório dele, o perfil de colesterol dele, maravilhoso, assim, muito bom. E você fala o quê? Essa pessoa foi feita para comer gordura. Tá tudo bem. Então essa pessoa pode comer 20 gemas de ovos que não vai acontecer absolutamente nada com ela.
Tem outras pessoas, isso é genético mesmo, tem genes disso, de caçador, coletor e tudo. Tem outras pessoas, eu, por exemplo, metabolismo muito mal o colesterol alimentar e a gordura saturada. Então, se eu exagero na gordura saturada, o meu perfil inflamatório ele piora, o meu perfil de colesterol piora, minha taxa de oxidação do colesterol piora, tudo piora. Então, eu estou me expondo a um risco diante de uma alimentação que não é adequada para mim. Então, as pessoas precisam entender que não tem esse conceito de ovo faz bem ou faz mal. Ovo faz bem ou faz mal para você. Quanto? Com qual objetivo? Para quê? Tudo isso deveria entrar dentro de uma pauta dessa para falar se o ovo faz bem ou não. E qual que é a sua alimentação, então? A minha é uma alimentação low carb, de baixo índice glicêmico, que não é zero carb, diga-se de passagem, porque todo mundo acha que, falou low carb, não come carboidrato. Eu como bastante carboidrato até. Tendendo para o Mediterrâneo. Não come bastante carboidrato. Depende da low carb. Porque assim, a gente considera uma low carb até quando você ingere 40% da tua ingesta diária em carboidrato. Isso é uma dieta low carb. Porque dentro do conceito da nutrição tradicional, 60% da tua ingesta diária de calorias seria de carboidrato. Então, se você come 40%, você já está numa low carb. Entendi. Entendeu? Então, existe low carb, existe uma low carb extrema, existe cetogênica, onde a pessoa não come carboidrato, enfim. É um range, né, ali dentro desse aspecto da low carb. Então, eu sou uma pessoa que como menos carboidrato do que é preconizado para comer. Escolho bem a fonte desses carboidratos, então é muito tubérculo, muita raiz, muita quinoa, arroz 7 grãos. Enfim, a gente vai para uns carboidratos mais complexos, naturais, assim. E uma tendência na questão de muita proteína. A proteína é a base da minha alimentação. A proteína deveria ser a base da alimentação de qualquer pessoa, digo de passagem, porque a proteína é o mais importante dentro da alimentação. E é verdade. Eu aprendi o significado de proteína que vem do latim, que é proteínas, quer dizer, acima de tudo. É igual profissional, que é o pró, né? Sou pró. O proteína quer dizer isso mesmo. E no grego também, cara, proteus. Proteus, no grego é proteus e é a mesma coisa. Sim. É o mais importante, né? Aquele que é o prioritário, né? Isso Tanto que até hoje é o prato principal e os acompanhamentos, né? Você sempre escolhe, vai no restaurante, aí tem o grelhado e tem os acompanhamentos, né? O principal e os acompanhamentos. Deveria ser. Muita gente acaba não fazendo isso, né, Dudu? Infelizmente. Então, assim, a proteína é a base, só que aí vem o conceito dentro da proteína, né? Mas qual proteína, o quanto tem de gordura? Porque uma picanha é totalmente diferente de um filé mignon, um peito de frango sem pele é totalmente diferente de uma sobrecoxa, um filezinho suíno é totalmente diferente de um pernil de leitão. Então, qual? Aí vem o conceito mas para quem? Quanto que aquela pessoa pode comer de gordura saturada? Como é que a gente vai saber isso, Túlio? É teste, Leda. Assim, é fazer exame, cara. É o melhor jeito. É claro que se você quiser fazer um exame genético, buscar um nutricionista que entenda de nutrigenética, é um jeito mais... mas é muito especial. Muito específico e especial. O que é o mais comum de ser feito? Tô comendo... Entrei numa cetogênica. Tô comendo bastante gordura na cetogênica e tudo, tal. Dosei meu exame de colesterol, dosei minha proteína C reativa, os marcadores de inflamação. Meu colesterol deu 490. Opa! Meu LDL deu 300. Minha proteína C reativa tá aumentada. Tá errado. Você tá errando. Eu atendi uma paciente anteontem, exatamente com esse perfil, uma portuguesa. Quebrando a cabeça porque ela queria viver dentro de uma dieta carnívora. Eu falei, mas a carnívora não é para você. Você precisa entender que você não pode fazer uma dieta carnívora porque você está prejudicando o teu corpo. Então, às vezes você testar mesmo. Entrei nesse padrão alimentar, fiz exame, tá ruim? Não é teu padrão alimentar. Sem paixões, né? É isso aí. Agora, o conceito que é o que eu sigo é o mais fácil de não errar. Então, assim, o que é o mais fácil de não errar? Uma low carb, sem radicalismo na low carb, moderada, tendendo para o Mediterrâneo. O que é essa tendendo para o Mediterrâneo? É onde você consuma bastante proteína, só que essa proteína é mais magra, sem excesso de gordura saturada, e a tua fonte de gordura são as gorduras insaturadas. Então, abacate, azeite de oliva, castanha, nozes, sementes. Dificilmente alguém vai se dar mal dentro de uma dieta dessa. Por que dificilmente? Porque existem exceções, mas aí a exceção é bem mais exceção mesmo do que nos outros padrões alimentares, às vezes. Aliás, queria aproveitar aqui e te dar de presente um kit da Doctors First, que é o nosso grande patrocinador, suplementos de altíssima qualidade. Muito obrigado. Boa, muito obrigado. Custo-benefício bom. Você já conhece a marca? A gente já fez entrevista, né? Também, já conheço. A série da Doctors. Acho baita marca. Você conhece a marca. Bom, esse é o primeiro pilar. Você falou em 5. Isso.
Primeiro pilar, alimentação. Então, dentro de um pilar desse de alimentação, é acertar a tua alimentação e o ideal, mais provável, é tender para uma dieta mais mediterrânea, low carb ali. moderado. Ponto. Eu gostei desse texto. Isso aí. Low carb moderado. É isso aí, é isso aí. Porque não fica sem carboidrato total, porque é Não, difícil. é. Aí o pão não tem lugar nesse... O glúten tem lugar nessa alimentação? Aí Não, é uma outra polêmica, né, do glúten. Assim, eu como glúten, eu me dou super bem com glúten. Assim, eu não tenho nada com inflamação com glúten, já testei também, tá tudo bem. Minha digestão é boa do glúten, eu como glúten. Você fala assim, Túlio, você come pão? Como. Come pizza? Como. Então, assim, eu só não come todo dia. Eu não como todo dia, eu como nas exceções. Exatamente isso, exatamente isso. O segundo pilar seria o exercício físico, né? E aí, dentro do exercício físico, existe uma importância muito grande da gente destacar para as pessoas a importância do exercício de força. Então, a gente fala muito de exercício musculação. físico. Sempre vem na cabeça das pessoas fazer caminhada, né? Então, vou fazer uma caminhada, vou fazer uma corrida, vou pegar uma bicicleta ergométrica. Que é a diferença de exercício físico de atividade física, né? Isso. Atividade seria você caminhar, ir andando, subir uma escada. Caminhar é diferente de andar. O Túlio fez esse post esses dias. Foi mesmo, fiz mesmo. Legal. É exatamente isso. Assim, existe a diferença entre atividade física e exercício físico, entre caminhar e andar. Então, andar é um ato normal teu. Quanto mais você andar, quanto mais passos você der por dia, claro que isso te torna uma pessoa mais saudável. Mas você não pode falar que você está fazendo um exercício físico porque você andou até a padaria, até o shopping, andou no shopping. Isso você está andando. Subi até o meu apartamento de escada em vez de pegar o elevador. Você está subindo as escadas sem fazer exercício físico. Isso é atividade física. Você pode ser uma pessoa extremamente ativa, porém sedentária. Atendi ontem uma paciente assim. Mora numa roça, sobe e desce morro o dia inteiro, mas não faz exercício físico. Ela não pega um determinado período do dia dela para organizar uma determinada atividade que se organize no exercício físico. Sobe, desce morro e não está fazendo exercício físico? Se ela padronizar isso e falar assim, vou pegar e vou fazer 40 minutos de subida e descida de morro contínua sem parar. Isso é um exercício físico. Se ela sobe morro, vai lá em cima, toma um café com a cunhada, desce o morro, depois de tarde volta lá, sobe o morro de novo, para pegar um negócio na frutífera dela, pegar uma fruta, depois desce de novo. Ela tá só exercendo atividade ao longo do dia. Imagino que isso seja mais saudável do que ela ir de carrinho de golfe. Claro, porém, não é suficiente porque precisa fazer um pouco mais de força. Exatamente isso. E uma coisa que eu queria aproveitar e te perguntar também, uma vez eu vi algum documentário no Discovery Channel da vida falando da importância da musculatura esquelética para também bombear o sangue junto com o coração. Por exemplo, a panturrilha, subindo escada. Tipo, isso também ajuda. Não é só o coração que faz totalmente, 100%. Ele é o maestro, ele é o principal, a bomba hidráulica principal, mas a musculatura esquelética também teria um certo protagonismo nessa parte de jogar o sangue para circular. Eu já entrevistei gente que chama a panturrilha de segundo coração. Tá certo também. Só que aí é só um outro conceito, Duda. Tá quase certo, cara. Porque assim, o coração ele é 100% responsável pela distribuição do sangue, tá? Só que a artéria é um vaso elástico e que tem uma pressão dentro dela. Então, o coração é que exerce essa pressão dentro da artéria. Só que esse sangue chega lá na periferia. Como é que ele volta? Aí ele volta por outros tipos de vasos, que são as veias. As veias não têm pressão dentro dela. Às vezes tem válvulas dentro dela que abrem e fecham para o sangue subindo ou voltando para o teu coração. E aí vem a importância do músculo periférico. Porque o músculo periférico, ele bombeia, entre aspas, o sangue dentro da veia para aumentar o que a gente chama de retorno venoso. Então, é como se o coração fosse o responsável para distribuir e os músculos, junto com as veias, fossem o responsável por fazer esse sangue voltar. Tá. E tem uma correlação... Deu para entender? Com o próprio coração puxando também, né? Porque como é um sistema só, o coração empurra puxando ao mesmo tempo, né? Tipo, ele faz quando ele dilata, ele pode exercer como se fosse um vácuo, um leve vácuozinho para poder ajudar o sangue a voltar. Isso aí sem dúvida nenhuma. Mas esse retorno ele é muito importante pela panturrilha mesmo, pelos músculos, igual você falou. Isso aí você tá certíssimo. Certo? E você pode ter um problema na perna, por exemplo, uma válvula numa veia, ou artéria, não sei se é veia ou artéria, que não fecha, que não funciona bem o abre e fecha dela, e isso afetar o seu coração? Vamos lá, vamos você aprender junto com todo mundo. O que leva sangue sempre é a artéria. Tá. Então, assim,
Um paciente, por exemplo, tabagista, ele tende a ter muita placa de gordura, que a gente falou lá no início da entrevista, na artéria que leva o sangue para a perna. Por isso que você vê, às vezes, aquelas pernas doentes, paciente que às vezes vai amputando o dedo, vai tendo problemas mais sérios de circulação, de levar o sangue. E eu pensava que era só diabético que E amputava. pé diabético, não. O tabagista amputa bem também. Amputa bastante. Por isso tem aquelas fotos horríveis de membro amputado. Quando eu fumava, eu não prestava atenção naquelas fotos. Traumatizei e não olhava aquelas fotos. Aí parei de fumar e agora que eu não olho mesmo. Melhor coisa que você fez pela tua saúde na tua vida inteira. Foi mesmo. Eu Sem dúvida. Não tinha noção de que era... Primeiro eu não tinha noção de que era importante assim, depois eu não tinha noção de que era possível. Eu achava que eu não conseguiria, entendeu? A gente consegue tudo Porque que a é gente uma quer, bobagem, porque a gente consegue sim. E agora a missão é fazer você usar a mesma energia de transformação para você colocar a musculação na sua rotina diária. Vai ser lindo. Vai ser. E vai lindo. acontecer. E eu gosto de musculação, eu não gosto de exercício aeróbico. Esse negócio de ficar na esteira, eu acho um porre. Mas como é que é assim? Quando a pessoa gosta, mas não faz e diz que gosta. Mas eu faço. Não, mas pelo menos já tem o primeiro passo que é gostar, ué. Eu tenho Dizer que pezinhos. gosta. Eu comprei os pezinhos rosa, bonitinhos. Mas não precisa comprar, tem que fazer, né? Comprar é fácil. Não, mas eu faço. Eu faço a panturrilha, Ele ficou para. até vermelho. Não, Ficou vermelho. Você vê, porque aqui rola uma DR muito. Maravilhoso. Mãe e filho é assim mesmo. Mas vamos lá. Primeiro era a alimentação, a gente falou. Não, pera aí, que você me perguntou da artéria. Então, só pra voltar, vai, rapidinho. concluir. Então, pra voltar, o sangue volta pela veia. E aí, você me perguntou o negócio da válvula. São as varizes de membro inferior. Então, quando a pessoa tem aqueles vasos bem calibrosos, que a gente olha na perna e fala assim, nossa, mas tem muita varize. A varize é uma doença da veia, que é o que faz o sangue voltar. Então, a artéria faz o sangue ir, entope como a artéria do coração, a artéria do cérebro, tudo. E, para voltar o sangue, volta pela veia e ela pode ter essas veias varicosas, calibrosas, que dificultam o retorno venoso. E aí pode causar trombose, outros tipos de doença. Mas a varize, então, é uma veia morta ou ela É uma veia que funciona mal. Pensa entendi. assim, é uma veia que funciona mal. E aí, como ela funciona mal, o sangue ele fica mais parado ali dentro. E aí pode aumentar o risco da pessoa ter uma trombose ali e tudo. Né? E aquele exercício assim da panturrilha é bom? Bom demais, bom demais. E aí, voltando agora no teu ponto da musculação. A musculação tem um papel importantíssimo, principalmente na terceira idade. Não te chamando de idosa de Não, forma mas eu alguma, sou. mas assim... Eu sou sem isso, problema nenhum. né? Eu bem sou. resolvida, bem Principalmente na mulher pós-menopausada até, tá? Então, assim, uma mulher que às vezes nem tá na terceira idade, tá ali com 52 anos de idade, 55 anos de idade. Mas hoje estou entrando na menopausa com 45, 42. É verdade. Né? Não é mentira nenhuma. Aumentou muito, diminuiu muito o tempo, né? É. Eu comecei com 50 anos. Que é o padrão da normalidade. É o padrão, ali, né? E tem gente que não, começa com 45, 42. Eu vi outro dia uma pessoa me falou que estava na menopausa com 42 anos. Ele veio um susto. Aí existe esse conceito, né? Principalmente no idoso, do que a gente chama de obesidade sarcopênica. O que é isso? É o paciente que tem um peso, às vezes, normal na balança. Tem 1,70 m, pesa 60 quilos. Tá bom. Não tá gordo, né? Tá. Mas a hora que você vai olhar a composição corporal dessa pessoa, tem um percentual de gordura de 30%, 35%, quase não tem massa muscular ali por trás. E aí vem todos os problemas que isso traz na saúde da pessoa. Por quê? Primeiro, né? Gordura, ela é uma produtora de... A gente chama de citocinas inflamatórias, chama adipocinas, tá? Essas adipocinas, elas vão inflamando o teu corpo cronicamente. E a inflamação é a base das doenças crônicas, inclusive do infarto. Isso aí é uma coisa interessante. O Dr. Peter Lieb, ele é a maior autoridade do mundo em aterosclerose. E ele escreve, dentro de um capítulo específico de aterosclerose, no livro mais importante da cardiologia, falando exatamente uma frase marcante que ele fala. A aterosclerose, que é essa doença da placa de gordura, ela é uma doença inflamatória, crônica e progressiva. Então, ele já fala que a inflamação é a base dessa doença. E todo mundo acha que é o colesterol, igual você falou ali atrás. Então, porque liga, né? Gordura com colesterol e aí acaba virando isso dali. Então, o fato de você trabalhar a tua musculatura para ganhar massa muscular, substituindo a gordura pelo músculo, você começa a produzir substâncias anti-inflamatórias e diminuir a produção de substâncias inflamatórias. Isso deveria ser o mote de todo mundo ao longo da vida. É claro que na terceira idade fica mais difícil, mas não é impossível. Vou dar um exemplo do meu avô. Tá? Meu avô tem 92 anos de idade. Ele teve Covid grave. Ele entrou no hospital com 70 quilos e saiu do hospital com 57 quilos. Ele perdeu 13 quilos no hospital. Nossa. E ele ficou um mês internado. Nem foi tanto tempo assim. Mas foi um baita de um consumo.
Quando ele saiu muito fraco. E meu avô é homem de roça, forte e tal. Todo mundo achava que ele ia ladeira abaixo. Falei, não, vamos trabalhar isso aí. Botamos musculação em cima dele, fizemos tudo que tinha que fazer, alimentação. Meu avô sempre comeu muito bem, proteína em cima. Hoje ele pesa 72 quilos e a composição corporal dele tá melhor do que estava antes dele ter a Covid. Então, assim, Nossa, isso é legal porque as pessoas têm essa fantasia de achar que depois dos 50 anos de idade, depois dos 60 anos de idade, não dá para ganhar massa muscular. Dá pra você ganhar massa muscular a tua vida inteira. Desde que Tomar você faça creatina, não. É que esse conceito Creatina de ajuda idade muito. é muito relativo, né? A pessoa coloca na conta, porque é muito cômodo você chegar e falar, eu tô velho, então bota na conta da idade, como se fosse um fatalismo ali. Que dificulta muito mais, a tendência natural é você, assim, ir perdendo músculo ao longo do ano. Tanto que muitos médicos falam que os músculos são tipo uma previdência, né? Que a pessoa tem uma poupança, né? Que é onde ela está guardando recursos para ir consumindo, porque vai entrando em déficit, mas se ela tiver começar o déficit daqui de cima e quanto conseguir deixar a curva mais... Né, mais flat, né? Mais tentar flat perder possível, o mínimo daquilo ali ao longo do se tempo. ela começar daqui, né, a chance dela sofrer é muito Só maior. que para isso acontecer, vem esse conceito das dois primeiros pilares que a gente está falando. Da Alimentação. proteína, principalmente na questão alimentar, e da questão do exercício físico de força também ali no meio da história. E eu não tô falando que o aeróbico não seja importante, pelo amor de Deus, não me entendam mal. O aeróbico é super importante porque ele trabalha uma outra questão nossa importantíssima que a gente chama de VO2. Sim. VO2 é a capacidade que teus tecidos têm de extrair o oxigênio do teu sangue. Então, o sangue chegou oxigenado, a tua célula precisa pegar aquele oxigênio para poder sobreviver. Existe uma taxa que a gente consegue medir através do exame, que é a ergospirometria, que a gente faz um teste ergométrico com a máscara, medindo quanto que a pessoa está exalando dos gases e respirando, e a gente consegue ver quanto que ela troca de oxigênio. Então, a gente consegue ver quanto que é o VO2 dessa pessoa. Quanto mais alto é esse VO2, maior é a capacidade dela extrair esse oxigênio. E tem um monte de estudo mostrando que VO2 é uma variável ligada à longevidade. Então, trabalhar o VO2, que é uma variável condicionável, é Como é que importantíssimo. vai trabalhar o VO2? No exercício aeróbico. Então, trabalhar, e aí vem os conceitos de zona de treinamento, trabalhar com uma frequência cardíaca mais alta antes da exaustão durante mais tempo faz com que você tenha uma maior resistência cardiorrespiratória, aumenta teu VO2 e aumenta a tua longevidade. Então, trabalhar o VO2 é tão importante quanto trabalhar a tua musculatura. E os dois são complementares, né? Quanto melhor o VO2, mais força você consegue fazer por mais tempo, então você consegue levar mais nutrientes. Tá criado, né, Duda? Queria fazer uma pergunta. Peraí. Você sabe Então, isso é tudo, né? terceiro Eu pilar. queria fazer uma pergunta antes do terceiro pilar, que ele falou da arteriosclerose, mas traduzindo para leigos, o que é uma esclerose de uma artéria? Como é que é? A gente ouve muito essas expressões assim, né? Traduzindo isso para um leigo, eu não sei explicar. Me explica então o que é uma arteriosclerose. Eu não sei. Eu também não, eu imagino Então, que muita vambora. gente... Ó, É um entupimento, deve ser. é um conceito errado que você Então, acabou de falar, esclerose. mas tem até médico que erra, tá? Mas vamos lá. Arteriosclerose é diferente de aterosclerose. Ah, pô, então... Olha aí. Eu não fazia ideia disso. Não, mas fica tranquilo que tem um monte de médico que também não faz Não, ideia, imagino. não. Fica tranquilo. Então vamos descobrir isso hoje. Arteriosclerose é exatamente o que você falou. É a esclerose da artéria. É a artéria ficando velha, é a artéria ficando dura, é a artéria ficando menos maleável, menos complacente. É com a um idade, processo de sim. envelhecimento da artéria. É natural. Então, é natural, mas pode ser acelerada. Então, tabagismo acelera a arteriosclerose, o sedentarismo acelera a arteriosclerose, a inflamação acelera a arteriosclerose. Isso a gente chama de disfunção endotelial. E essa base da arteriosclerose, ela faz parte da doença aterosclerose. Aterosclerose vem do átero, que é do coração. gordura. Ah, não. Átero é gordura. Átero é gordura. Tá. Átero é gordura? Átero é gordura. Então, é como se fosse uma doença relacionada à placa de gordura, que é a aterosclerose. Então, pensa assim, ó, a artéria tá mais Pô, durinha, fica mas... a dica aqui pra vocês cardiologistas convencionarem um outro termo aí, pra Não é. gente não confundir, pô. É verdade. Então, a aterosclerose é a doença da arteriosclerose.
Pode ser isso aí. Pode ser isso aí. Gostei, bom, é isso aí. Eu tô perdido A aqui. arteriosclerose pode ser uma base para a formação da aterosclerose. Tá. Só que nem toda aterosclerose precisa de ter uma arteriosclerose por trás. Ficou bem confuso Eu isso. Agora confundi ficou com o confuso. átrio do coração. Tem o átrio. Tem o átrio Caraca. direito, átrio esquerdo. É a parte onde Mas chega o é sangue isso. na hora, no retorno Mas venoso. é é isso. difícil. Agora, o terceiro pilar. Vai. Terceiro pilar, saúde mental. Hum. Exatamente o que a gente falou no início da nossa entrevista. A saúde mental, por ter essa importância muito grande dentro da gênese de várias doenças, ela está diretamente relacionado com o teu estilo de vida. Então, por exemplo, um paciente que tem uma tendência à ansiedade, ele vai ser um paciente que fica mais taquicárdico, fica com a pressão mais alta e, ao mesmo tempo, quer atacar a geladeira para comer mais, tem uma maior tendência, uma compulsão alimentar. Então, eu falo que o conceito, a roda gira toda junto, né? Então, o cuidar da saúde mental passa por isso. Então, aprender a respirar, aprender a fazer pequenas pausas. Existem pessoas que nascem com maior tendência a uma determinada forma de pensar ou de ser, né? Isso é normal. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, Túlio, você parece ser muito ansioso. E eu sou. Acelerado, ansioso. Mas é um acelerado ansioso que eu falo que é do bem. Por quê? Porque aquilo não me atrapalha em nada. Assim, eu sei controlar muito bem tudo isso. Não é aquela ansiedade da doença. É uma ansiedade de chegar aqui na hora certa, de ter o compromisso, de fazer o que eu tenho que fazer na hora certa, ser pontual, ser meio perfeccionista, mas sem me atrapalhar em nada. Eu não fico pensando Não o é tempo píssico, todo. né? É que a ansiedade está muito ligada a achar que vai dar tudo errado, né? Você ficar pensando nas consequências negativas que podem acontecer, né? Não. E pensando muito lá Não? na frente, Não na verdade, necessariamente. né? É o pensamento, Pensar lá é o na pensamento frente. que você não fica no hoje, né? Então, esse é o conceito do viver no presente, né? Que é um conceito da meditação e tudo. Ele vem muito baseado nisso. As pessoas hoje vivem muito no viver fora daquele momento, ou no passado ou no futuro, né? Sim. O ansioso, ele tende a pensar muito no futuro, ele fica tentando antever o que vai acontecer, às vezes com um certo grau de pessimismo, mas ele fica sempre focado na frente, entendeu? Então, cuidar da saúde mental passa, e é um pilar importante. E aí, dicas práticas, né? Assim, começa primeiro, né, a fazer pequenas pausas dentro do seu trabalho, ao longo do dia. Quem fala muito disso é o Frederico Porto, ele que é filho do Laí. Ele fala que é exatamente psiquiatra, sobre isso. tem entrevista dele no meu canal. Inclusive. Ele é muito bom, ele é muito bom. E ele fala, e ele dá uma dica muito boa exatamente sobre isso. Ele fala, olha, no teu trabalho, faça pequenas pausas de 1 minuto, não é pausa de 15 minutos, né? Entre um paciente e outro, ou entre uma entrevista e outra, ou no teu trabalho, no escritório, para 1 minutinho, não pense em nada e só respira. Já faz uma baita diferença no teu dia, naquele momento ali. Tenta começar a entender um pouco sobre essa questão do viver no presente, que a gente chama até na hora da alimentação do mindful eatness, que é comer pensando no que você está comendo, viver o que você está vivendo naquele determinado momento, igual eu estou aqui com vocês dois, aproveitando esse momento maravilhoso com vocês. É verdade. Nós também estamos aproveitando esse momento. Acaba com que você. gravar um podcast ou fazer uma live é uma oportunidade muito boa, né? Pra gente não mexer no celular, tá todo o celular no modo avião, a gente tá aqui conversando. Com certeza. Nós três e a audiência, assim, né? Tipo, Eu uma tenho muita triangulação. dificuldade de largar o celular. Por isso que eu tirei, eu confisco o seu telefone, eu boto aqui, tá aqui, ó, no modo avião. O mundo de hoje Né, tá cara? assim, né? O mundo de hoje tá assim, não é culpa tua, não. É o mundo de hoje, é todo mundo muito Então, acelerado. recapitulando, alimentação, exercício físico, saúde mental, Sono. sono. Sono é importante demais. E as pessoas hoje em dia dão cada vez menos valor ao sono, principalmente às vezes por conta disso. Porque a gente... Quando eu era pequena, eu achava que dormir era perda de tempo. Eu falava isso com 3, 4 anos de idade. Eu tinha raiva de dormir. E hoje em dia, não. Hoje em dia, eu me esforço para dormir. Porque eu sei que é fundamental para a saúde. Mas acabo tomando remédio, sabe? Mas Não acaba é que se uma você coisa tão não tranquila. tiver conseguindo administrar tão bem esses pilares anteriores, você tem dificuldade de pegar no sono na hora certa, você fica com sono no meio da tarde e na hora de dormir Eu nunca você fico desperta. com sono no meio da tarde. Não tô falando de Não você. tem aquelas eu tô pessoas que falando falam assim, não, mas quando a gente dorme mal, eu acho que eu durmo mal. A primeira coisa que falam é, você tem sono depois do almoço? Não tenho. São coisas que a gente vai tentando rastrear para entender como que é o sono do paciente. Então, por exemplo, o paciente que às vezes tem uma apneia obstrutiva do sono, ele tende a acordar mal, ele tende a acordar meio arrastado, demora a pegar no tranco. Às vezes pode ter sono durante o dia, às vezes encosta e dorme, apaga, assim, não sabe por que tá dormindo, picotando o sono toda hora durante o dia.
Agora, o conceito de dormir depois do almoço, por exemplo, pode ser um lado saudável também. Eu tô nessa Que onda aí do seria- power nap. Eu me isso aí. amarro, dá 10 minutos, eu não preciso nem botar despertador, cara. Isso Eu é deito muito de bom barriga pra saúde, cima, cara. Aí, do nada, eu acho que eu nem vou conseguir dormir, de repente eu volto, aí eu olho no relógio, passaram Eu 11 nunca minutos. consigo Aí eu isso. falo, não é possível que passaram só 11 minutos. Se eu for dormir, eu vou dormir 2 horas. Então, aí o que você pode Eu fazer? não vou dormir 10 minutos. Ou Então eu se- nunca vou dormir Então, não depois do dorme, tá almoço. tudo bem. Eu também não durmo Porque depois do senão almoço, quebra não. o Mas dia é todo. uma coisa saudável, assim. É um hábito É, saudável, eu desde que acho. ele dure de 10 a 40 minutos no máximo. Passou disso, começa a afetar teu sono da noite. E um negócio que o Duda falou que é muito verdade, assim. Como tudo anda junto dentro desse conceito do estilo de vida, se você faz exercício físico, eu brinco que é como se fosse um celular gastando a bateria dele ao longo do dia. Cara, tá o dia inteiro mexendo no teu celular, a bateria vai indo embora. É. E aí você vai ter que botar pra carregar. Se você faz exercício físico, a tua bateria tá indo embora. Você vai chegar de noite, você vai ter que botar pra carregar. Então, o fazer exercício físico te ajuda, a dormir melhor à noite por conta disso. O conceito de se alimentar até a última refeição o mais cedo possível é exatamente para poder colocar o teu corpo a entender que, ó, você já comeu, já fizemos a digestão, agora tá na hora de você ir deitar e dormir, você pode deitar e dormir tranquilo. Então, E são várias depois, mas com a coisinhas. idade, sobretudo, eu senti muito isso. Porque a gente pensa que envelhecer é só ter ruga, né? Mas não é. Isso, a ruga é o de menos. Você bota um botox e resolveu a sua ruga, entendeu? As outras questões, essa questão da digestão, é muito óbvia. Né? Com a idade, assim, você já não vai jantar Essa eu já tô 10, sofrendo, 11 né? da noite, porque você vai conversar com essa Dá comida a noite refluxo, inteira. É ruim. É horrível. É, É horrível. é sim. É sim. E festa, por exemplo, que as pessoas... aqui em São Paulo até janta mais cedo. Mas no Rio, por exemplo, o jantar é servido 11 horas da noite, Nossa. meia-noite. Aí você está lascado, né? Quando você vai pra Europa, assim, pra fora, você vê que é o contrário, É né? o contrário, fecha o restaurante. Fecha, e você não consegue nem jantar. Tem né? gente que não Demorar consegue pra chegar. jantar. nem com fome. Que viaja para a Europa e não consegue jantar por causa verdade, disso. é né? verdade. O Rio já passou essa fase também. Já foi mais radical, assim, de jantar 11, meia-noite. Agora acho que já é um pouco mais cedo, mas ainda assim é mais tarde. Ninguém te convida para... No verão europeu anoitece muito tarde, aí você fica naquela sensação de que tá cedo ainda, aí quando você vê, né, tipo, aí você janta Já tá tarde, tudo fechado. Mas já tá você tudo dorme fechado. muito melhor se você jantar, sei lá, 7, no Isso aí, máximo com 8 certeza horas absoluta. É. da noite. E esse é um conceito que tem até dentro da diretriz de cardiologia de prevenção de aterosclerose. O quanto mais cedo você jantar, menor é a taxa de infarto. Isso tem escrito e descrito Olha, na literatura. Então, isso quanto é- mais cedo você jantar, menor a tua Essa é taxa uma de infarto. dica importante. É. Que você acaba entrando dentro da tua janela de jejum, que a gente fala que é o jejum fisiológico, né? O ser humano, ele nasceu para ficar um tempo em jejum, né? A gente não tem alimentação o tempo todo disponível, Abundante, disponível. o tempo todo, né? Então, pelo menos uma janela de 12 horas noturnas seria o ideal. Então, das 7 às 7, das 6 às 6, das 7 às 8, enfim. Isso a gente nem chama de jejum intermitente. É um jejum fisiológico, tá? Das 8 às 8, ok? Ok, qualquer 12 horas tá valendo. Intermitente seria a partir de quanto tempo? assim, Intermitente é sabe? um conceito que é a partir de 14 horas. A gente considera um jejum intermitente ele 14, 16. A gente vê benefício a partir de 14, mas benefício começa mesmo de verdade a partir de 16, assim, é um benefício mais intenso. O sono é o quarto ou o quinto? O sono é o quarto. E a última, só uma dica ainda no sono. Questão da luz, né? Assim, a gente tá hoje em dia exposto à tela o tempo todo, né? Tela, celular, luz azul, né? Isso aí é uma coisa importante, porque assim, isso é legal, cara. A gente tem no alto dos nossos olhos um receptor para luz que estimula você a ficar acordado. Então, quando você quer dormir, se você conseguir colocar a luz baixa, ou seja, um abajur, por isso que existe o abajur e tudo, é para essa parte de cima do teu olho não ficar ativada e você conseguir dormir melhor. Então, se a luz puder vir de baixo, é melhor. Só isso É já melhor. faz uma diferença Faz grande. diferença. Olha. Faz diferença. É legal, né? Legal. Legal. É Vou que- mudar o lugar do abajur. Porque a luz que a gente teria seria o quê? Uma fogueira, uma tocha, né? Isso aí, E não- isso aí. né? E não É muito esse maneiro, monte né, de- pensar nisso, assim, É, de você como para que eles pra pensar. viviam lá atrás, assim. Mas recentemente eu comecei a pensar mais nessa coisa, tipo, beleza, a gente foi feito para dormir no escuro absoluto, mas se você pensar na realidade concreta que a humanidade enfrentou, o ser humano, Homo sapiens e outros hominídeos também anteriormente,
Pô, a gente vivia numa guerra constante, uma tribo invadindo a outra, bicho, né, um leopardo, um tigre dente de sabre, né, saía pra caçar, tinha que levar um monte de idoso grávida com um pedaço de osso na mão pra sair na porrada. Tipo, Loucura, né? Então, não tinha essa paz toda, assim, né, que a gente... Então, não sei também, até que Que a gente ponto... fantasia. até que ponto, assim, a gente é feito para aguentar estresse constante, porque a gente vive no Brasil um lugar muito violento, a gente está o tempo todo com medo de ser assaltado. Eu achava que o estresse estava incluído nessas preocupações. Está na saúde mental. Com certeza absoluta. Mas até que ponto a gente tem que enfrentar o estresse da vida, até que ponto a gente tem que evitar... Eu fico nesse dilema. Ninguém consegue assim. fugir de todo o estresse, né, Duda? Ninguém consegue. O Túlio acabou de contar no começo da entrevista que deixou a pós-graduação por conta de um assalto. É isso aí. Sim. Você ficou ferido nesse assalto? Não, meteram a arma na cabeça só, mas não puxaram o gatilho, não, graças a Deus. Mas é um estresse. Demais, pra não nossa chorar. senhora. Tanto foi um estresse traumático que eu saí de São Paulo, abandonei um doutorado e tudo, né? Então, assim, é um estresse. E o último pilar é a espiritualidade, né? Que é o quinto pilar ali, e aí entra um conceito que as pessoas às vezes não entendem, né? Porque quando a gente fala de espiritualidade, as pessoas pensam em religiosidade, né? A religiosidade, ela pode fazer parte, sim, do conceito da espiritualidade. Tem altas pessoas, assim, extremamente religiosas e que não são tão espiritualizadas, assim, e pessoas que não são religiosas e que são altamente espiritualizadas, né? Então, o conceito de espiritualidade é o conceito da empatia, do fazer o bem, de pensamentos positivos, de energia, de acreditar num ser superior, né? Nem todos precisam acreditar nisso, mas quem acredita, ótimo. E utilizar essa espiritualidade a favor da tua saúde faz muito sentido, principalmente através da saúde mental. Então, é uma arma muito poderosa. E existe, dentro da diretriz brasileira de prevenção de aterosclerose, de novo, um capítulo, espiritualidade e doenças do coração, mostrando exatamente a importância de você cuidar bem desse pilar para evitar um infarto ou um AVC, alguma coisa nesse sentido. Eu queria falar um pouco de colesterol, porque é uma coisa muito polêmica, né? Assim, você falou numa paciente com 450, né, de colesterol. Aí o ideal parece que é 200, né? Ou já é menos, 190. Não tem ideal, né? Não tem ideal. Aí é a polêmica. Tá como valor de referência, né? Mas está escrito no exame, valor de referência. E tem gente que fala que o colesterol não é o vilão. Laí Ribeiro, por exemplo, fala isso. Que o colesterol não é o vilão. Não, ele fala o contrário. Ele fala que pessoas que têm colesterol alto têm menor chance de morrer cedo. Tipo... Então, eu adoro o Laí, discordo em partes da frase dele. Sabe o que eu falaria? Que o colesterol ele pode ser o vilão. Porque todo mundo acha que o colesterol é o vilão. E tem uma parte que fala que o colesterol nunca é o vilão. Eu falo que o colesterol ele pode ser o vilão. Então, quando você pergunta de número, né, rapidamente, só para o pessoal entender, estudos antes do início da estatina no mercado, a estatina entrou no mercado em 1987. Até 1987, os estudos mostravam que a população humana, a raça humana, tinha um colesterol normal em torno de 240. A média era 240. Tá? Variando de 220, 270, mais ou menos. Então, esse é um colesterol padrão normal da população humana, né? Depois disso, a história já começa a vir com uma interferência da indústria farmacêutica por trás disso tudo. A estatina não chegou no Brasil em 87, não? Estatina foi lançada fora em 1987. Aqui deve ter chegado, sei lá, 97, uma coisa assim, não? Foi bem antes disso. Foi antes? Foi. Eu me lembro que foi uma capa da Veja. Aí, o ano certo da chegada... Eu não sei, eu sei o ano certo da chegada, porque eu estava num casamento de uma médica no Rio, e a menina que fez a matéria da Veja, da estatina, tomou uma chacoalhada de vários médicos que estavam na festa do casamento, dizendo que era uma coisa de laboratório e tal. Ali já tinha uma discordância. Entendi. Entendeu? Eu me lembro direitinho, me lembro da capa da Veja.
O que o seu DNA pode te contar? A biogenética tem 15 anos de experiência para traduzir para você. São vários exames para você ver qual que é a sua melhor dieta de acordo com o seu genoma, qual é a sua melhor Seu melhor exercício, suplementação. saúde mental. Exatamente. São vários exames que juntos vão te oferecer a informação que está aí guardada no teu DNA e você pode melhorar. Vamos traduzir você para você. Boa ideia. Então entra no link que está aqui na descrição ou no QR Code que está na tela. Você vai direto para o site oficial da Biogenética e vai saber mais como Lidar com você mesmo. e como a biogenética pode traduzir isso tudo para você. A estatina é vilão? É boa? Estatina bem da colocada estatina? salva vidas. Assim, estatina bem colocada salva vidas. O problema é o superuso da estatina. Né? Então, assim, você pega... É isso aí. Você pega paciente de prevenção primária, que é aquele paciente que não tem doença nenhuma, e que, por ter um colesterol de 220, 230, entram com estatina nele. E aí não faz o menor sentido diante de um paciente de baixo risco cardiovascular. Então, a estatina, quando bem empregada num paciente de alto risco cardiovascular ou num paciente em prevenção secundária que já tenha um evento cardiovascular prévio, tem muito estudo científico demonstrando o benefício dela em diminuição de mortalidade, de taxas de reinfarto e tudo. O que se pode questionar é a qualidade desses estudos, se não tem um viés da indústria farmacêutica por trás e tudo. Mas aí a gente vai começar a questionar toda a ciência, né? E aí você entra dentro de um universo que você fala assim, vou questionar isso, vou questionar aquilo, vou questionar a ciência como Mas todo, você né? acha que a estatina deve ser usada ou não? É o remédio que eu mais Ou, sei lá, prescrevo no meu colesterol consultório. com 250, 260. Não, aí não. A Não? estatina ela deve ser porque utilizada... relativo a todo um quadro, né? A estatina deve ser utilizada quando você quer abaixar o risco cardiovascular do paciente. Esse é o objetivo final da estatina. Então, se o paciente tem um colesterol de 260, por exemplo, tá? Mas ele tem uma qualidade boa desse colesterol, ou se aí é uma coisa que eu trabalho muito, se eu tenho suplementos fitoterápicos, fitonutrientes que consigo trazer esse colesterol para baixo de uma forma natural, sem precisar agir com um remédio junto ali, para que eu vou entrar com um remédio alopático nesse cenário? Né? Você entraria com o quê? Com coenzima Q10? Não, os melhores suplementos para reduzir o colesterol é o extrato de bergamota, que chama Citrus bergamia. É uma bergamota. É mesmo? Não é a bergamota do Rio Grande do Sul, não. É uma bergamota italiana. É uma fruta verdinha, toda enrugadinha, assim, bem esquisita. Chama Citrus bergamia. Tem o Redis Rice, que é o arroz vermelho fermentado, que é um suplemento japonês que veio lá do Japão. Tem o policosanol, que é um álcool extraído ou do arroz ou da cana-de-açúcar, que também tem um benefício bacana em colesterol. Tem berberine. Berberine é um suplemento muito bom, utilizado para redução de colesterol e melhora da glicose no nosso corpo, no aproveitamento da glicose de forma geral, na redução de insulina e tudo. Então, tem fitosterol. Fitosterol seria o colesterol da planta, e aí teu corpo absorve ele e não absorve o colesterol, mas aí ele compete com esse colesterol mais a nível alimentar. Então, a gente tem opções para melhorar o colesterol do paciente com fitoterápicos. Então, se o paciente tem baixo risco ou até moderado risco e o problema é pontualmente a quantidade e qualidade do colesterol, você pode abrir mão disso. Agora, não. Se o problema é risco cardiovascular, eu não abro mão de prescrever uma estatina. Então, respondendo a tua pergunta, é o remédio que eu mais prescrevo no meu consultório. Qual que é o remédio que você mais prescreve? É estatina. Porque eu não abro mão de usar quando é necessário. Só que eu falando aqui, às vezes as pessoas não entendem. Assim, talvez, eu vou botar em porcentagem um talvez mesmo, tá? Talvez 5% das pessoas que usam estatina hoje são as pessoas que deveriam usar. 95% usam à toa. É tão chocante mesmo a esse ponto. Mesmo? Assim. Mas não podemos falar mal da estatina em si, você entendeu? É o radicalismo ali. Então, por exemplo, a questão do colesterol que eu falei do número e tudo, o que determina, na verdade, o risco dele causar a doença, primeiro é essa base inflamatória, é a arteriosclerose, essa coisa a disfunção da endotelial. base da proporção das apolipoproteínas, Perfeito. Como é que funciona esse balanço todo? Porque as pessoas estão muito ligadas ao colesterol bom e colesterol mal, que é o colesterol ladrão, o LDL, que é o ladrão, que é o mal, né? Logo Deus leva. o pessoal Logo Deus fala. leva. Então, mas tem mais variações e tem esse balanço, né, dessas medições. Tem. Aí é o seguinte, Duda, aí entra a questão da qualidade do colesterol, que para mim é muito mais importante que o número do colesterol. Então, o que determina se esse colesterol LDL vai ser aterogênico ou não, ou seja, se ele vai formar a placa de gordura ou não, primeiro é essa base inflamatória e essa base da disfunção endotelial. Que isso vai causar um negócio que a gente chama de leak vessel. O que é leak vessel?
Você já deve ter ouvido, o pessoal deve ter ouvido falar o conceito de leaky gut, que é o intestino permeável sim. e tudo. É a separação das células que permite a entrada de algo que a gente não quer. Na artéria é a mesma coisa. A artéria vai ficando doente, vai ficando mais enrijecida, essa célula vai se separando e permite a entrada do que a gente não quer. Nesse caso, o que a gente não quer? Substâncias que causem a doença, a aterosclerose. E aí entra esse LDL aterosclerótico, aterogênico, que a gente chama. O que é esse LDL aterogênico? É um LDL pequenininho e muito denso. Então, quando a gente vai avaliar isso, a gente tem duas formas. Uma muito específica, que é um exame que a gente chama de subtipos do LDL. A gente consegue medir o tamanho dessas partículas. Tem exame já no Brasil disso. O convênio, infelizmente, não cobre, mas dá para fazer e nem é tão caro quanto o pessoal pensa. E essas partículas a gente consegue contar. Quantas partículas pequenininhas tem no teu sangue? Esse LDL é um LDL perigoso, porque tem muita partícula pequenininha, vai causar doença. Ou a gente pode inferir pelo exatamente o que você falou, da relação de apolipoproteínas. Então, só para o pessoal entender o que é a apolipoproteína. A apolipoproteína é a proteína da membrana do LDL. Então, o LDL tá lá, aí tem a membrana, tem uma proteína na membrana dele, a gente chama de apolipoproteína. É a capinha, a membrana é uma capinha. Isso aí. Então, a apolipoproteína é como se fosse a portinha dessa capinha. É o que deixa entrar e sair o colesterol ali de dentro, tá? A apolipoproteína B, me perdoem, eu vou falar para as pessoas não esquecerem, a ApoB de bosta, que eu falo que é B de bosta, que aí ninguém nunca mais esquece. A apolipoproteína B de bosta, ela é a ruim, e ela é a responsável pela qualidade ruim desse LDL. Então, quanto mais apolipoproteína B essa pessoa tiver, pior é a qualidade desse LDL. Por quê? Cada partícula de LDL tem uma apolipoproteína B. Então, se eu tenho muito LDL grandão, eu tenho só uma B para cada um desses grandão. Então, eu vou ter pouca B no final. Se eu tenho muito pequenininho, eu tenho muita B ali distribuído. Então, eu tenho muita apolipoproteína B. Então, e como é que a gente descobre isso? dosando. Esse o convênio cobre. A apolipoproteína B. Só pedir. Apolipoproteína B. Eu aprendi isso uma vez num vídeo do Dr. Gabriel Azini no YouTube. Ou é o Dr. Gabriel Azini ou o irmão dele também. Agora eu esqueci o nome. Mas aí eu fui pesquisar no meu exame... Aí passei a perguntar para todos os médicos que eu me consultava. Tem lá. Vou olhar o meu, então. É o Vitor Azini. Vitor Azini, sim. Eu vou olhar o meu, então. Eu nunca prestei atenção nisso. É um ótimo marcador. E aí, isso aí não tem nem nada muito de ciência alternativa por trás, não. Isso foi um grande estudo feito, chama Interheart Study. E esse estudo mostrou que a relação de ApoB e ApoA é o melhor marcador para dislipidemia relacionado com síndrome cardiovascular que existe. Então, a ApoA seria a boazinha do HDL. Então, quanto mais ApoA a gente tem, melhor. Então, tem o ApoB de bosta, que é o ruim. Que é o ruim, exatamente isso. E o que pode, de suplemento, por exemplo, que pode evitar o infarto? Tem? Tem. Você falou também num vídeo que quem toma estatina deve tomar com enzima Q10. Vamos começar por aqui, então? Então, quando o paciente toma estatina, ele está bloqueando uma via no nosso corpo que a gente chama de via do mevalonato. O nome é esquisitíssimo. Mas mevalonato é o início dessa substância, depois ele vai sendo transformado ao longo dessa via. No meio da via tem uma enzima que chama HMG-CoA redutase, que é bloqueada pela estatina. Então, a estatina é um bloqueador de HMG-CoA redutase, tá? Quando ela bloqueia, ela atrapalha essa via lá no meio dela. Só que o produto final dessa via é o colesterol, que está sendo bloqueado, e a coenzima Q10. Então, quando você usa estatina, você está bloqueando a produção da coenzima Q10. Então, você atrapalha a produção de energia das células perfeito, da mitocôndria. Então, você tem que tomar por isso que eu brinco, né? Eu falo assim, cara, todo laboratório farmacêutico deveria fazer o quê? Botar em associação. Falar, cara, tá tomando uma rosuvastatina mais 100 miligramas, 200 miligramas de coenzima Q10. Porque deveria ser obrigatório o paciente que usa estatina usar coenzima Q10 associada. Tem uma coisa divertida que você fez outro dia, que me pegou, sabia? Foi uma pegadinha. Eu sigo o Túlio Sperbi no Instagram. Aí, de repente, está lá escrito, ele entra sério e fala assim, 5 coisas que promovem a limpeza das artérias. Eu falei, é comigo mesmo, né? Me joguei no vídeo. Era uma brincadeira, né? Era um deboche, na verdade. Porque nada limpa as artérias, é isso? Na verdade, é uma crítica minha.
É o que a gente chama de clickbait, né? Clickbait é você começar um vídeo para chamar a atenção das pessoas. Agora tem de tudo isso. 5 coisas que não sei o que, não sei o que lá. Toda hora tem um vídeo desse. É um saco. É igual assim, eu não aquele aguento vídeo aquilo. que divide a tela e fala: você compraria, não compraria, compraria, não compraria. Parece um pão, parece uma maionese, não sei o que, né? Entram umas coisas que vira moda, né? E essas 5 coisas virou moda. Isso aí. As pessoas hoje em dia fazem de tudo pela fama, né? Tudo pela fama. E até a informação que a pessoa passa em rede social, eles estão fazendo muito mais pela fama do que para ajudar as pessoas hoje em dia. Então, é uma crítica que eu faço aos profissionais de saúde que estão em rede social querendo divulgar o trabalho ou querendo dar informações. Divulgar é legítimo. O que não é legítimo é a maneira de fazer isso. Perfeito, é isso aí. Então tem um limite, né? Tem que falar a verdade, tem que buscar ter ética, a verdade. falar a verdade. Às vezes as Querer pessoas ajudar as pessoas, É isso aí. né? As Ter pessoas esse querem ficar famosas compromisso. em cima de polêmica. Não, mas no tem sentido que- assim, do encanamento, você limpar o encanamento do prédio e tal. Tipo, isso faz sentido. Você coloca certas substâncias e tal. No organismo não dá pra fazer isso? Zé? Não dá, porque Não olha dá. só, pra você entender, isso é importante. Pensa o seguinte, eu criei isso aqui para o pessoal sempre lembrar. Quando você come num prato de louça branco, fica uma gordura ali por cima. Sim. Se você joga um detergente, você limpa aquela gordura que está ali por cima numa boa. Beleza. Se você come 30 vezes naquele prato, sem lavar ele, aquela gordura ela vai entranhando dentro da porcelana, e se você vai limpar ele depois de 30 vezes, 30 anos, o que vai acontecer? Que a gordura lá de dentro, que está entranhada na porcelana, você não vai conseguir limpar. É o que acontece na nossa artéria. A nossa artéria, todo mundo acha, isso é uma coisa importante, todo mundo acha que a placa de gordura é um negócio que vai grudando na parede do nosso vaso. Não é assim isso? Não é. A placa de gordura, ela entra, lembra do buraquinho que eu falei do Lick Vessel? Ela entra aqui dentro, o colesterol, ele é oxidado, inflamado, e o processo ele acontece dentro da parede do vaso. Então ele não acontece aqui do lado de fora, ele acontece aqui dentro. O que acontece é, isso vai ficando tão grande, que ele vai empurrando a parede do vaso e fazendo com que o vaso fique mais estreito, entendeu? Então, como é um processo que está dentro da parede do vaso, a gente não consegue limpar aquele processo. A gente tem que evitar o quê? A entrada daquilo ali. E aí, para evitar isso, estilo de vida, que é o que a gente conversou aqui inicialmente, e a tua pergunta dos suplementos. Se a gente tem suplementos que melhoram a função do nosso endotélio, que promovem saúde para o nosso endotélio, que transformam esse vaso num vaso mais complacente, obviamente a gente vai estar melhorando e prevenindo isso, né? Túlio, mas tem algum estudo mostrando com algum desses suplementos? Só com um, ômega 3. Então, o ômega 3, principalmente a fração EPA dele, em altas doses, tem estudos demonstrando redução de risco cardiovascular com o uso do ômega 3. Agora, por exemplo, magnésio. Magnésio a gente sabe que ele melhora muito o relaxamento vascular, diminui pressão arterial, diminui uma série de outros problemas que podem ser fatores de risco para doença cardiovascular. E se a gente está melhorando uma pressão arterial, uma complacência arterial, no final a gente está prevenindo. Então, magnésio, uma coenzima Q10, que é um gerador de energia a nível mitocondrial. Então, tudo que a gente puder utilizar para melhorar a função do nosso corpo, para te trazer mais energia para treinar, por exemplo, vai estar te melhorando no final da história aquilo ali. Uma creatina. Não tem nenhum estudo mostrando creatina com doença cardiovascular. Mas se você usa, ganha mais massa muscular, você está produzindo mais substâncias anti-inflamatórias, você está com menos substâncias pró-inflamatórias, acaba te ajudando. Uma cúrcuma, mesma coisa. Cúrcuma é um anti-inflamatório potente. A doença cardiovascular, a base dela não é uma inflamação crônica? Pô, se eu estou usando um anti-inflamatório natural, eu estou agindo na base da doença cardiovascular. Por que não tem estudo sobre isso? Vários motivos. Primeiro, a indústria da suplementação não tem o aporte financeiro que uma indústria farmacêutica tem. E estudo científico é muito caro, né? Então a gente sabe que para produzir ciência, o aporte é muito grande. Não tem patente. Quem que vai se interessar em mostrar que o magnésio faz bem se você não tem uma patente para ganhar dinheiro depois do que você investiu, né? Então acaba ficando muito difícil de fazer bons estudos com isso. Mas tem muito estudo pequeno demonstrando esses benefícios no longo prazo. Então, existe sim. Se você buscar na literatura, vários estudos. Pra você ter uma ideia. Eu fiz uma pesquisa um tempo atrás que fui dar uma palestra sobre cúrcuma. E eu bati no PubMed. Coloquei lá, curcumin. E aí apareceram 197 estudos científicos relacionando cúrcuma com doença cardiovascular. Então, assim, falar que não tem estudo, tem um monte. Mas como assim relacionado? Benefício do uso da cúrcuma Benefício da cúrcuma? com a saúde cardiovascular. Então, tem muito estudo. O problema é que
como não é também um foco de atenção para o profissional de saúde estudar sobre isso, às vezes ele não corre atrás dessas informações, acaba virando uma verdade absoluta a repetição do isso não tem embasamento científico, isso não tem estudo científico. Não, isso é que me preocupa, porque todas as correntes usam o mesmo argumento. Como se estivesse falando em nome da ciência mais avançada e mais pura. Não tem nenhum embasamento científico contra. E aí as pessoas falam com a mesma convicção e coisas completamente opostas. Isso deixa a gente bem confuso. Óbvio que a gente tem que escolher quais são os nossos mentores. E uma coisa que eu queria te perguntar também é em relação às gorduras trans, gorduras interesterificadas, óleo de semente. Porque eu lembro que antigamente se falava muito que o uso das margarinas e tal diminuía muito essa flexibilidade, essa complacência das artérias e quase que como se estivesse emplastificando ali, aumentava a chance de ruptura, Isso faz sentido? Total, cara. Isso aí, foi ótimo você tocar nesse ponto. A indústria alimentícia, ela veio para estragar a nossa saúde, né? Essa é a grande verdade, assim. Da década de 70 para frente, a gente foi exposto à indústria com força, principalmente na nossa infância e adolescência ali, né? E não é por mal, né, que as nossas mães fizeram isso, né? Elas não tinham esse grau de entendimento que a gente tem hoje em dia. Então, hoje a gente sabe que, assim, de longe, o maior vilão para a saúde cardiovascular são as gorduras industriais. De longe. Tá? Mais do que o açúcar, que é uma coisa que eu bato muito também. Mas a gordura industrial é, de longe, o maior vilão para a doença cardiovascular. Justamente pelo que você industrial, traduzindo... Gordura industrial, traduzindo tudo que a indústria botou a mão e está querendo te enfiar, falando que é benéfico para a tua saúde. Então, assim, margarina. Baita conceito, tá? Mas é a nova margarina. Porque a margarina agora tá interesterificada. Cara, você vai acreditar de novo na mesma balela que eles fizeram lá atrás, né? É persistir no erro. Gordura hidrogenada, gordura esterificada, gordura interesterificada, gordura invertida, gordura de tudo quanto é jeito que eles puderem dar nome. Né? E esses óleos? Óleos de soja, de canola, de gergelim. Mesma coisa. De tudo. Não, gergelim até que não. Mas assim, os óleos extraídos de sementes sob processo de alta pressão, alto cozimento, alta temperatura, que são esses exemplos, você deu, soja, milho, canola, enfim, algodão. E o óleo de palma, que está muito presente também nos industrializados, até a barrinha de proteína sempre usa muito óleo de palma. Óleo de palma, ele pode ser um óleo de palma não modificado pela indústria, que é o azeite de dendê. Sim. E aí não dá pra gente falar que faz mal, tá? Entendi. Que seria uma extração boa daquele óleo. O problema é o modo como é produzido. Então, o óleo de palma usado na indústria é um péssimo exemplo de uma coisa ruim que vai fazer mal que eles falam, não tem colesterol, não tem gordura saturada, mas tem óleo de palma. Você viu hoje em dia? É a mesma coisa. O óleo de palma virou coringa. O óleo de palma é pior, muito pior do que a gordura saturada. Porque assim, é um óleo industrializado. Todo óleo que é industrializado, ele vai ter um malefício muito maior do que qualquer outra coisa. Tá? Então é importante a gente ficar bem ligado nisso, porque definitivamente caiu no conto da indústria dos óleos vegetais ou do óleo industrializado que está no meio daquele componente, vai te fazer mal, com certeza absoluta. Então quais são as coisas que você olha o óleo rótulo? de coco? Não, quais são as coisas que você olha no rótulo e evita ao máximo, assim? Qualquer gordura industrializada tiver escrito no rótulo. O óleo de palma é um grande exemplo deles ali. Então, assim, qualquer óleo que tiver ali que passou pelo processo industrial, eu evito. Na verdade, eu sou bem chato, tá, Duda? Assim, cara, eu evito até industrializado. Então, assim, eu dificilmente vou ler um rótulo. Eu como comida de verdade, cara. Não tem rótulo numa banana, numa fruta, numa carne. Não tem rótulo. Hoje eu vi uma entrevista de um médico, eu vi um corte. Não vi uma entrevista, vi um corte. Em que ele disse que só a comida de que Jesus criou é que é boa. É ótimo. É a dieta de Jesus, é a dieta de Deus, a dieta da natureza. Porque Jesus não criou, Deus não criou cheesecake, não criou... como é que chama aquele bolinho de chocolate? Que derrete, que vem com uma bola de creme. Petit gâteau. Petit gâteau, cheesecake, sorvete, nada disso Deus criou, Jesus criou. E essa coisa de engordar o gado? Porque, em tese, o boi foi Deus que criou, mas quem entupiu o bicho de milho e soja e tal, para ele ficar bem gordo e bem marmorizado, e aquela gordura saborosa, essas carnes de wagyu que custam, sei lá, R$1.000, R$3.000 uma picanha...
E é uma delícia, mas tem até aquele sabor de fandango, sabe? Às vezes você tá comendo, você tá sentindo o gosto do milho. Isso faz mal? O boi tá muito doente? O boi tá saudável? Esse tipo de gordura é boa pra gente ou não? Então, isso é uma pergunta muito boa também. No Brasil, o gado, a maioria do gado é criado a pasto. Não Então, mais. As carnes especiais, depende, então tem sempre aquele exatamente, processo de engorda que é fica final, confinado, o confinamento e final. finaliza ele dando um monte de milho com soja. Não é o ideal, né? Não é? Não é o ideal. O ideal é você buscar um gado grass-fed, né? Que a gente fala que é comida criada a pasto. Com certeza vai ser um gado que vai ter uma carne muito mais saudável do que um gado confinado, tá? Só que aí entra aquela questão da chatice que a gente falou lá atrás também, assim, de, cara, se a gente tentar o tempo todo fazer só a coisa certa o tempo todo, você começa a ficar muito restrito até no que você vai comer, né? Eu não acho que isso tá errado, tá? Assim, ó, se a pessoa tem condição de comer carne de gado criado solto, ovo de galinha criado solta, peixe selvagem, vegetais e legumes orgânicos, sem nada de agrotóxico, beber uma água super natural. Cara, eu sou super a favor da pessoa fazer isso. E é realmente muito melhor. Mas é a arte do possível também. Dentro sem do ficar possível, bitolado, sem dentro do ficar possível. Isso me lembra Guimarães Rosa, quando ele falava viver é muito perigoso, comer é muito perigoso, né? É verdade. Mal plagiando Guimarães Rosa, porque realmente ficou muito perigoso, porque o ovo de galinha criada solta ainda encontrava no supermercado. Mas eu nunca prestei atenção se a carne Não, você consegue encontrar de também. boi... Não está escrito isso no rótulo. Não, está escrito... As carnes que têm esse cuidado escrevem isso, cobram por isso. Deve escrever enorme. Escreve, devem fica cobrar caríssimo. Você consegue fazer. Mas, e outra coisa, bebida. Muito se fala, uma taça de vinho, teve época que viralizou, uma taça de vinho por dia faz bem para o coração. Aí até aproveito esse gancho para perguntar do resveratrol, se ajuda de alguma forma a saúde cardiovascular. Mas o suco de uva tem uma quantidade de açúcar tão absurda que não é possível que ele ajude o coração, né? E uma quantidade Se ajuda o coração, atrapalha o resto. E o álcool? Cachaça, Negroni, vinho, cerveja. Tem o álcool melhor ou tem o pior? Qual a quantidade certa? Beber de vez em quando é tranquilo? Porque beber também relaxa, socializa, tem a parte boa porque também. Porque tudo da socialização está ligado à comida, né? O aniversário, a festa, o jantar, a comemoração, o sair de casa. Vamos sair para fazer o quê? Para comer uma pizza, para confraternizar, tomar um chopp. Tudo gira em torno da mesa, né? E a mesa, comida e bebida, né? Perfeito. Ó, vamos começar pelo transresveratrol, o resveratrol. Ele foi a desculpa pra galera beber vinho, na verdade, né, cara? Então, assim, só pra você ter uma ideia, a gente usa na suplementação uma dose de 150 miligramas, 100 a 150 miligramas de resveratrol mínimo dia, tá? Uma taça de vinho tem em torno, quando vinha um vinho Taná, por exemplo, que tem mais resveratrol, 6 miligramas. Então, assim... É uma homeopatia. Você pode beber um pouquinho mais aí pra poder chegar numa dose boa de resveratrol. Uma garrafa de vinho, né? Pra chegar a metade da dose do que você precisa. Exatamente. Então, assim, é um mito isso daí, né? E hoje em dia a ciência já demonstrou isso, cara. Assim, ó, esse negócio de uma taça de vinho melhora o teu coração, previne infarto, não existe. E tem estudo científico que saiu ano passado mostrando que o vinho, ele não ajuda, mas também não atrapalha. Ele é nulo quando a gente pensa em doença cardiovascular. Tá? Você não vai infartar porque tomou vinho. Não vai infartar porque você tomou vinho. Tá. Mas você pode ter um câncer. Você vai infartar se tomar uísque. Mas você pode ter um câncer. Você pode ter uma cirrose. Tomar vinho. Quem toma vinho, sei lá, 6 vezes por semana, 5 vezes por semana. Sim, também. Aí uma garrafa de francês. Né? Porque tem a cultura, na Europa é muito comum. A pessoa toma uma taça de vinho. Mas não toma uma garrafa, toma uma taça, né? Não, depende, né? Mas então, claro que depende. Tem a pessoa que toma 2 garrafas. Qual seria o bom senso? Não tem, cara, limite, não tem isso descrito, assim, de segurança. Tem pra fígado. Cerveja é realmente pior do que vinho, por exemplo? Cerveja dizem que é igual você tomar um uísque e comer um pãozinho. Tem um médico que diz que é uma lasanha. É uma lasanha líquida, uma cerveja. Um pão é o suco de pão. É um suco de pão. Suco de cevates, como diria o Mussum. Assim, ó, aí não é a questão do álcool em si que vai estar fazendo mal. Tá? É porque o que vai estar agregando ali é a questão do índice glicêmico que está por trás da cerveja. Né? E tanto é que hoje em dia no mercado tem um monte de cerveja de baixo índice glicêmico, tentando reduzir isso, sem glúten e tal. Mas a ideia da cerveja ali é justamente
a quantidade, porque é muito mais fácil. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, tá? Para cada 350 ml de cerveja equivale a um pão francês, tá? Você bebe 3,5 litros de cerveja num 10 churrasquinho pães, com os imagina. amiguinhos? Você bota numa mesa. Caramba, você comeu 10 pães? Você comeu 10 pães. Nossa, imagina você botar na mesa 10 pães. Igual aqueles programas de mostravam programas da Inglaterra de Você obesidade. nunca mais toma cerveja depois comparado com 10 pães. Porque ninguém toma uma cerveja. Quer dizer, o Duda. Não, eu tomo umas 3 Às vezes o Duda vai. toma uma cerveja. Eu não gosto, por isso que eu não gosto de cerveja, porque cerveja é uma coisa interminável. Demora para dar um barato. Cuidado que Né? as pessoas têm que ter, né? Não, eu tomo rápido o primeiro copo, o segundo copo médio, o terceiro eu fico portando durante as Não, horas, você assim. porta, você pega um vinho e fica com uma taça assim horas. Eu não, eu já gosto de beber mesmo. Então, por isso que eu acho que é mais complicado. Porque eu não vou ficar com uma taça. Também não vai ficar muito tempo, Eu não vou ficar com contigo. 2 dedos de vinho horas na minha frente. Mas então, se for colocar na rotina, é melhor você tomar um destilado do que tomar... Na rotina não é melhor nada. Tipo, na rotina que eu digo vai beber a final de semana... Uma vez por semana, uma coisa Agora assim. tem o quintou, que agora, quinta, em São Paulo, o bar fica mais cheio do que sexta, sabe? Ontem foi um bar, ontem foi quinta. Eu saí, o bar tava entupido. Todo mundo lá bebendo. Agora é assim. Então, melhor um destilado. Porque as pessoas acharam uma desculpa. Quintou, sextou. Antes era sextou, agora é sextou e quintou. Daqui a pouco vai ser quartou, quintou, sextou. Vai acabar no segundou. Pode botar aí, meio-dia. Pô, é muito bom, ele é muito engraçado. Eu acho assim, ó, bebida alcoólica, a gente nunca pode ligar ela à saúde. Isso é o conceito básico, assim. Eu quero beber, qual que é menos pior? Cara, tudo é ruim. Pensa assim, tá? Então, o que você quiser beber, bebe eventualmente, com moderação, porque aí vem esse outro aspecto que você falou. Eu falo isso, cara, eu adoro vinho. Adoro vinho. Mas eu bebo muito eventualmente. Eu devo beber a cada 10 dias. Uma taça, 2 taças. Não é uma coisa que eu beba com muita frequência. É a minha exposição ao álcool. Mas... se eu falasse assim, ó, faz bem, você beberia todo dia? Eu beberia todo dia, com certeza absoluta, com o maior prazer do mundo. Eu seguro porque eu sei que não me faz bem, não faz bem pra ninguém, entendeu? Uma decisão então, racional. Ter esse conceito de que bebida alcoólica não faz bem, independente de qual que você tá usando. Mas quanto menos você usar, melhor. Isso aí. Mesmo que seja mais frequente, 2 vezes por semana. Se você quiser usar, né? Ou tem gente que é totalmente abstinente, é o melhor dos mundos. Tem gente que é feliz e toma chá, né? Tá tudo bem, né? Não, e se você realmente beber esporadicamente, tanto faz se você vai tomar cerveja ou uísque, porque você vai beber só uma vez a cada... uma vez eu por acho que semana, não vai ter um impacto tão dias. Importante assim, né, na verdade. Mas a gente sabe que a Ambev é uma... Por exemplo, essas marcas são enormes porque as pessoas consomem muita cerveja no Brasil. O Brasil toma muita E ninguém toma uma cerveja. Eu acho muito difícil. É difícil. Você vai no churrasco e vai tomar uma cerveja, é muito difícil. É mais fácil você tomar um Negroni do que tomar uma cerveja. E talvez trocar, por exemplo, em vez de comer... Porque o Negroni é um drink. Eu vou confessar uma coisa aqui. Eu resolvi emagrecer o Negroni, entendeu? Estender o Negroni. Então eu pego um Negroni e uma latinha de tônica. E aí vai indo. Aí eu vou rareando o Negroni, entendeu? Boa estratégia. Eu pego um terceiro Só copo. Não podia ser tônica. É refrigerante. O nome água tônica é uma sacanagem, né? Não é água. É refrigerante, né? Refrigerante não é água. Tônica, mas nada de água ali. Água tônica nem de água. Mas no custo-benefício você bebeu menos. Como eu não bebo nenhum outro refrigerante, eu só tomo esse tônica zero quando eu tomo Negroni. E quando eu quero diminuir a quantidade de Negroni, entendeu? Entendi. Que aí eu pego um terceiro copo, muito difícil isso em bar. Em bar é dificílimo, pelo menos aqui em São Paulo. Né? Não, garçom a pessoa passa, olhou pro lado, o garçom, leva não, embora. você tem que ficar segurando o copo assim, Já é. porque senão ele leva, entendeu? Aí você, o Negroni tá aqui, a tônica tá aqui, o seu copo que você tá bebendo tá aqui. Mas você tem que ficar meio que segurando ele, senão o garçom leva. Bobeou já era. Bobeou já era. Mas você vai rareando. Botar cerveja no copo também. Eu fazia isso. Você não tampa ali, o cara... Eu já fazia isso com uísque também, com água com gás. Quem me ensinou foi Dalla Oscar. Água com gás no uísque. Porque rende o uísque. Então, na verdade, funciona porque você bebe menos. Não é que o uísque fica melhor para a sua saúde. É porque você, em vez de tomar 2 ou 3, você vai tomar 1. Entendeu? Sei.
E o chocolate amargo? Tem gente que fala também que ele pode ajudar também a saúde cardiovascular. Faz sentido ou não? E tem gente que fala que vai fazer mal também. Então, mas faz sentido? É coisa de comer um quadradinho por dia de chocolate? Faz mais sentido que o vinho, assim, porque o que acontece? O chocolate, ele tem realmente algumas substâncias benéficas ali, vasodilatadores e tudo, e não tem o mal que teria o álcool no vinho, por exemplo. O vinho é uma substância boa também, né? Se você parar pra pensar. O problema é o álcool que tá contido ali nele, né? E aí, se for o suco de uva, você fala do suco de uva, mas é o açúcar puro, ferrado. É uma coisa. Também, eu então. já li o rótulo de um deles, porque outro dia a Zoe, minha neta, falou: aqui tem suco de uva? Eu falei: não, mas vai ter. Comprei um suco de uva. Quando eu vi o rótulo, já nem ofereci. Tem um suco que é não, só eu comprei só uva, mas mesmo assim não adianta, porque a uva tem açúcar. Mas para criança, vira vai, açúcar. assim, a gente não no O que você faz? Porque você tem 2 filhos. Sim. E você é filho de médico? Sua família toda é médica? Nenhum médico na Nenhum família. médico. Por que você foi parar na medicina? Essa pergunta é brava, né? Eu, sinceramente, como eu sempre fui, tá? Por causa do dinheiro. Literalmente por causa disso. Como assim? Cara, eu estudei numa escola boa, lá em Juiz de Fora. E você é da onde? Dos jesuítas? Sou de jesuítas. É, e eu, cara, meio perdido, assim, no terceiro ano, sem saber o que fazer, o pessoal falou assim, mas você não vai ser desperdiçado, por que você não faz medicina? Eu era um dos melhores da sala. Eu falei, beleza, vou dar uma olhada pra ver o que é. Aí eu vi e falei, médico vive bem, né? Eu vou fazer medicina. E quais eram as outras opções ali? Engenharia. De Minas, eu gostava muito de matemática e tal. Mas eu fui pra medicina literalmente por conta de viver bem depois, assim, sabe? Só que isso é uma coisa que hoje em dia já não Você é o não mesmo... foi fazer cirurgia plástica? Não, porque aí depois eu me encantei pela cardiologia lá dentro. Eu fui aí por esse motivo... Se apaixonou. Lá dentro eu tinha certeza que eu tava no lugar certo, assim, sabe? Tive certeza que eu tava no lugar certo. E na sua família não tem médico, Nenhum. Aí eu tinha um grande Qual que é a origem do SPERV? SPERV é suíço. Suíço. Eu tive um grande professor dentro da faculdade, que era cardiologista, que me fez me apaixonar pela cardiologia no quinto período. Wilson Coelho. E aí eu me apaixonei pela cardiologia e ali eu sabia que eu ia ser cardiologista. Dentro da faculdade eu já sabia que eu ia ser cardiologista, entendeu? Então hoje eu brinco que eu faço o que eu amo fazer e, graças a Deus, deu tudo certo no final dessa trajetória ali, entendeu? E esses 2 filhos, você faz o quê? Você proíbe açúcar? Não, eu não sou pai muito chato assim, não. Assim, doce lá em casa não é com frequência, não é o dia a dia, não é a rotina, mas eles têm acesso a doce com certeza absoluta. Falar que não é hipocrisia. Mas tem as festinhas também, mas né? Mas eles comem comida de verdade o tempo todo. Porque às vezes o pai faz, ou a mãe faz uma coisa tão restritiva que quando a criança chega numa festinha, ela até passa mal, né? Porque ela come tudo que ela vê pela frente. Eu acho que a restrição total é muito perigosa. Eles aprendem a selecionar, sabia? Assim, o meu filho, os 2 filhos, nunca tomaram refrigerante. Não é porque a gente proíbe, é porque eles nem sabem o que é, não tem lá em casa. Então, assim, vão numa festa, eles nem pedem pra tomar, porque pra eles não existe aquilo, entendeu? Pra Zoe também não existe. Pra eles não existe. Nem cogita tomar. Ela acha uma coisa que, tipo, simplesmente... E a outra coisa que eu acho que é legal é exemplo, né, cara? O que você dá de exemplo em casa... E a comida de verdade na tua casa. E ver a gente comendo comida de verdade, ele vai acabar comendo comida de verdade também, entendeu? E como é que foi na diplomacia com os avós? Porque uma coisa é com os pais, agora aí estraga. Com os avós o negócio fica mais tenso, né, Didinha? Cara... A gente tenta limitar. Parece. Eu respeito pra caramba essas decisões. Né? Os doces que entram lá em casa são os doces que eles levam, na verdade. Então eu preciso nem gastar dinheiro com isso. Eu posso falar assim, eu não compro, mas pô, tá lá em casa. Tem lá em casa porque eles levam. Mas eu não proíbo também de levar, não, assim, sabe? Eu proíbo quando exagera. Assim, tá exagerando. Aí tu já sabe, assim, levou um Kinder Ovozinho, levou uma balinha, deixa aquilo ali rolar numa boa sem problema nenhum. Agora, levou um pacote de 350 paçoquinhas. Eu falei, tá maluco? Não, não exagera, não. Tem aquele contrato, né? Tem uns pacotes que são um contrato, né? Tem a noção do que você tá fazendo. 3 meses de paçoca todo dia. Não vai durar, né, Dudu? O pior é que não vai durar. Na mão de criança não vai durar. Não vai detonar, né? Não vai durar. É muito difícil, porque o apelo é muito grande, porque a Zoe, por exemplo, é louca por sorvete. Ela fala, o Duda tem uns mantras, né? Primeiro a proteína, depois a porcaria e tal. Perfeito. Tem várias regras. Ótima regra. Mas eu também sigo essa regra. Não, e tem sorvetes e sorvete. Porque o sorvete, ele deveria ser creme de leite, açúcar. Sei. Só que a maioria dos
vendidos como sorvete picolé. Mas tem que e tal. durar 150 anos, aí tem milhões de acidulantes, Não, eles botam conservantes, essas linhantes. gorduras vegetais safadas aí, né? Misturado ali com espessante, com não sei o quê. Então, O pior é a gordura vegetal. no gordura sorvete, cara. vegetal, com um monte de corante, um monte de... Isso é uma maldade. Eu fico tentando evitar, mas é um complô, né, cara? Parece que você entra no supermercado, 90%, 90% sendo bem até otimista. É muito armadilha, difícil. né? E isso em Por isso tudo. que eu falei que o Shopping. Guimarães Rosa tem a frase viver é muito perigoso, e a gente tem a frase comer é muito perigoso, porque é muito perigoso. Porque você não fica olhando os rótulos, mas se você olhar os rótulos, Não, eu sempre olho. você porque tem menos pouco espera. Molho de tomate, virou uma encrenca molho de tomate. Eu pensava que molho de tomate era um molho de tomate. Era só ponto. tomate, né? Mas ontem eu fiz uma entrevista com um chefe de gastronomia que me disse que a passata, né? Que a lata de tomate Sim. inteiro não tem esses negócios. Nada, tem só nada. tomate. É isso aí. Só sim, tem sim, ácido sim. cítrico Ah, e tomate. Entendeu? E água. Então, isso pode usar. Ele diz para comprar isso sempre essas passatas. O nome é assim, não é? Isso, Esse aquelas mesmo? garrafas de vidro também, às vezes já são já é a passada de tomate E ali os prontinho. tomates que ficam dentro daquelas latas ou dos Também. vidros. Tem que Que pesquisar, são não de é verdade. sair pegando. Então, na você não gôndola. pode sair pegando, não pode pelo preço, mas a pessoa vai pelo preço, a grande maioria mas da aí população. É o barato que a sai busca, caro, né? É a busca da indústria, né? A indústria veio barateando a Porque nossa a indústria alimentação o tempo também, todo pra isso. ela é muito, ela faz de propósito, né? Ela é visa sedutora, o lucro. biscoito recheado, tudo que te vicia é industrializado. Mas você sabe o que, falando isso, só da gente estar discutindo isso hoje, é uma Já coisa é um muito avanço. bacana, porque se você parar pra pensar isso há 40 anos atrás, Não ninguém tinha. discutia sobre isso. Né? Ninguém A indústria discutia. botava aquilo na gôndola, fingia que era saudável, as pessoas acreditavam na indústria que aquilo era algo saudável e era o que dominava a nossa alimentação. Né? E Biscoito mete com- fit escrito no biscoito ali, né? isso Fit. aí, velho. Não sei o que é fit. Aí você vai olhar ali a Não, foto, isso é a última coisa hoje. que é Antigamente, quando você era criancinha, não tinha nem isso. Diz que você também? Sim. Isso não tinha escrito na embalagem. Era vitamina E, não sei o que, não tem um leite vitaminado, o biscoito era vitaminado, é tudo mentira, que vitaminado, lê o rótulo pra você É, o ver. que eu Bota falo. ali uma vitamina sintética no meio, né? Mas é De tudo péssima sintético, é qualidade, tudo... né? E outra coisa, essa coisa dos polióis. Agora tá muito popular. Tudo que você vai ver tem maltitol, sorbitol, xilitol, eritritol. E isso pode atrapalhar também a parte da saúde do coração, porque rola uma fermentação errada no intestino, né? Rola ali um desconforto. Isso também pode prejudicar a saúde do Você tá coração. estudando, hein, Duda? Né? Não Você tô- tá espiando, hein, velho? Não, tô sempre procurando, né? mas isso- Alternativa. cara, isso é maneiro que você tá falando, porque é um grau de conhecimento que poucas pessoas têm, assim. Então, assim, ó, o poliol ele nasceu para ser um adoçante natural, porque ele é natural, Sugar alcohol. para poder substituir o açúcar, tá? A ideia é muito boa, o problema é exatamente o que você falou, a questão intestinal. Hoje em dia a gente tem várias pessoas que às vezes fermentam mais, outros fermentam menos. A gente fala que são os alimentos FODMAPs, né? E o poliol é um dos FODMAPs mais importantes que tem. Então, a indústria, às vezes, no intuito de ajudar, porque essa eu acredito que foi para ajudar, porque é a indústria da suplementação. No intuito de ajudar para tirar o açúcar fora desses componentes, começou a colocar os polióis. E na hora que foram fazer as pesquisas agora mais avançadas, começaram a perceber que essa questão da fermentação a nível intestinal aumenta a questão de leaky gut, de inflamação, e que tem agora já alguns estudos demonstrando até aumento de risco cardiovascular mesmo. Então, o que eu penso a respeito de poliol? Tá? Pequena quantidade, cara, ok. Ah, tá no meu suplemento, meu whey, tem um poliol. Cara, beleza. Eu vou tomar só naquele momento? Tá tudo bem. Agora, adicionar poliol a sucos, a adoçar as coisas com poliol o tempo todo, ou um grande consumo de substâncias com poliol, eu acho melhor tomar cuidado. E já tem algumas indústrias de suplementação tomando esse cuidado de substituir o poliol por outros adoçantes que não sejam E tem? polióis. Existe. Agora Existe, tá só que são mais entrando caros, né? Talmatina é um exemplo. Stevia, talmatina, e agora é Monsugar. o isomaltosacarídeo de tapioca, não é isso? É. É o novo. Tá? O Monsugar é a mistura Isso desse aí. isomalto com o talmatina e stevia. Eu nem né? tinha ouvido falar ainda. Tem que tomar muito cuidado, né? Nossa. E vai evoluindo as coisas. Tem que ficar esperto o tempo todo e acompanhando o tempo todo, né? Mas assim, a tendência é a gente, com mais conhecimento, aprender com isso. Foi o exemplo que eu dei, por exemplo, da minha paciente.
Ela viu que a alimentação dela estava errada, apesar de ser uma alimentação natural, estava errado para ela. E ela ficou batendo a cabeça e querendo continuar naquilo ali. É persistir no erro, né? Então a mesma coisa vale para a indústria, né? A gente já aprendeu que aquilo ali é errado. Então a gente não pode persistir naquele erro. A gente tem que enxergar que a gente precisa sair dessa rota. 2 últimas perguntas para fechar. São rapidinho, coisas rápidas. Um é que também está se falando muito em comer vísceras, comer o fígado, comer os órgãos que estavam mais esquecidos, que são baratas, alternativas baratas e muito nutritivas. O fígado de boi e fígado de galinha. Por exemplo, o fígado está, né, na crista da onda, que seria teria mais vitamina biodisponível e tal. Faz sentido? Baita alimento natural, muito rico em vitaminas, muito rico em antioxidantes, altíssima carga proteica, mas com certeza absoluta vale. Com certeza absoluta. E barato. Barato, exatamente. É barato, é surpreendentemente As barato. pessoas não querem... Mas as pessoas torcem o nariz. Inclusive, desacostuma, pessoas né? que cozinham torcem o nariz. Desacostuma. Só né? para você ter uma ideia, é onde que você mais encontra vitamina K2 É. e coenzima Q10, na forma alimentar. No fígado? Nas vísceras. Nas Então, vísceras. Na verdade, é um suplemento natural. Você está comendo coenzima Q10, comendo Então, vitamina seria K2. fígado, moela? Fígado, moela, rim, cérebro, timo. O que você quiser pensar, tá valendo. Que é uma E a outra pergunta. coisa beleza, comida de verdade. Só que tem ali um monte de substância defensiva agrícola, agrotóxico, né? Isso chega a fazer alguma diferença? Ou Faz total. faz diferença? E Infelizmente, como é que a gente faz. vai conseguir... Como é que você faz para proteger a sua família, você? Lá em casa a gente tem a possibilidade de comer orgânico. Então, assim, visto a possibilidade, a gente prefere sempre pelo orgânico. Quando não dá, a gente come sem ser orgânico. Mas vamos botar aí 95% da alimentação lá de casa é com frutos e legumes orgânicos. Então, assim, se a pessoa puder investir na alimentação comendo orgânico, com certeza absoluta faz diferença. Existem métodos de limpeza, higienização, para tentar diminuir um pouco esse impacto, né? Mas falar que vai resolver o problema não vai. Não, porque entranha, né? E não tem pegadinha nos orgânicos? Consegue o selo de orgânico, porém eles usam uma substância que é uma sacanagem, por isso. Não tem isso? Por assim? enquanto não se descobriu isso. Assim, cara, brasileiro... Porque daqui a pouco vai escândalo orgânico gate, Eu não tipo duvido do de nada, defensivo, cara. Eu não que é duvido de orgânico, mas nada. é pior do que o outro. Você quer ver uma coisa que acontece Não dentro sei. de farmácia de manipulação, cara? A gente tá falando de suplemento, né? A gente tem dentro do Brasil hoje dois viés, vai. Um que é a indústria de suplementação e um que são as farmácias de suplementação. Até as leis sobre eles são diferentes, os ativos às vezes são diferentes e tudo. Dentro da farmácia de manipulação já pegaram várias farmácias botando farinha em cápsula, fingindo que eram suplementos ali para os pacientes, entendeu? Então, infelizmente, as pessoas não estão ligando muito para as outras pessoas, estão ligando muito mais para o próprio bolso do que para as outras pessoas. E a né? substância recipiente, né? Que ninguém presta atenção, mas são usados como olha. veículo para você colocar o magnésio na cápsula. Quando Tem uma tem questão. magnésio, Por quando isso que eu tem, falei, tudo você tem que prestar atenção, tudo você tem que ler o rótulo, tudo você tem que ter referência, É né? isso aí. Da farmácia, do Haja açougue, coração, então. Haja coração, Tutum. não é verdade. Ficar de olho, cuidar o tempo todo. O tempo É isso todo. aí. Pô, Valeu, obrigado, doutor. muito Foi uma obrigada, ótima conversa. Túlio. Super valeu, doutor Túlio Sperbi, um super papo sobre um super coração. Ficava aqui mais 5 horas para ter um papo com vocês. É bom que a gente pode fazer mais outros episódios. Podemos fazer outros Por favor, episódios. comentem aqui se a gente esqueceu alguma coisa. Provavelmente esqueceu muitas coisas. Então comentem aqui pra gente já trazer na próxima conversa. Lembrando que vocês podem maratonar quando o assunto é saúde aqui no podcast Osnagli Encontro de Gerações. Tem a doutora Denise Carvalho, tem Ítalo Rachid, tem Gabriel Azini, tem a doutora Maria Bussadi. É tem muito a bom. doutora Cíntia Fonseca. Vale conferir, tem Doutor Bactéria. vamos ter todas as especialidades com o tempo. E, por enquanto, temos grandes nomes das especialidades que a gente escolheu. E uma coisa que eu entrevistar. falo sempre, Leda, com meus vídeos. Valorizem. Porque assim, ó, Leda, Duda, fazendo um trabalho bacana de divulgação sobre a saúde para ajudar vocês. Pega essas informações, compartilhe mesmo, né? Mandem para mais pessoas terem acesso a essas informações, vocês vão estar ajudando. Isso é a corrente do bem. Eles começam a corrente, eu venho aqui, dou a entrevista, passo informação para vocês, vocês compartilhem isso ao máximo, comentem. E com isso a disseminem gente expande o conhecimento. Isso aí. Que a gente não tinha antigamente, que agora a gente tem. Então, toda quinta, 6 da tarde, aqui no YouTube, a gente está junto. Os Nagli, Encontro de Gerações. É isso aí. Valeu, doutor. Valeu, Muito obrigado, obrigado. doutor. Obrigado a Até a vocês. próxima, Valeu. pessoal.
Esse podcast é um oferecimento da Doctors First, que é a marca de suplementos que a gente usa. E recomenda. São os melhores ingredientes, várias fórmulas autorais. Tudo com alta qualidade, com muitos selos, magnésio, Ultra Vision para melhorar a sua visão, colágeno que todo mundo a partir dos 20 anos precisa. Vitamaster para imunidade, saúde do intestino. Ômega 3, fundamental. DK2, que é a vitamina K2, é o GPS do cálcio. Vitamina D3 também para a saúde. O Glutamaster. É isso. Não pode perder. Lembrando, o QR Code vai estar na tela aqui para você conhecer mais 5% de desconto com o cupom LEDA5. Ou Duda 5. E o link está na descrição. Valeu!